Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 121. Já era noite quando Somer e seu navio da marinha voltaram para a cidade de Log. Na verdade, nada aconteceu, mas quando amanheceu, surgiram problemas. Isso não era o que ele esperava. Então, você está me dizendo, alguém roubou todo o nosso remessa de pedra do mar e esvaziou nosso tesouro base. E só descobrimos isso agora? Somer disse, esfregando a testa. Ele já tinha 2 cigarros na boca, mas agora precisava de um terceiro. Sim, Ina está lhe dizendo isso. A mulher assentiu. Depois que o oficial Tashigi deixou as pedras do mar no depósito, algum indivíduo desconhecido veio e saqueou o local. Felizmente ninguém ficou gravemente ferido, mas o oficial Tashigi ainda está nocauteado. Ela foi encontrada congelada com um ferimento feio no corpo, ombro, então não temos nenhuma informação. O resto dos fuzileiros navais foram fortemente drogados, então não sabemos o que aconteceu. Alguém viu quem era? Somer perguntou, esfregando a testa. Não, quem quer que seja o ladrão, ele ou ela foi muito rápido. Chateado, Ina está chateado. Ela disse. E Ina também está preocupada com Tashigi. Tashigi foi encontrada congelada no gelo. Felizmente seu coração não estava congelado e ela não tinha nenhum congelamento desagradável. Ainda assim, quem quer que fosse o ladrão, ela poderia facilmente dominar um oficial como Tashigi, o que significava que eles não estavam lidando com nenhum ladrão normal. Fumante suspirou. Não consigo descansar. Você verificou se as gangues locais estavam aprontando isso? Claro que Ina fez isso. Mas eles estavam com muito medo e disseram o contrário. A mulher resmungou. E por que ele está aqui? Anchor, que estava sentado perto de Ina e quase cochilando, acordou. Bem, ele pode não ser mais fuzileiro naval, mas não tem nada melhor para fazer. Fumante encolheu os ombros. Pode muito bem nos ajudar na investigação. Anchor bocejou e acenou com a cabeça, antes de voltar a cochilar. Não se preocupe comigo, Mindinho. Ina não gosta dele. De repente a porta do escritório se abriu e era Tashigi. Capitão Ina, Capitão Somer. Ela disse, segurando a cabeça, torcendo por causa da dor de cabeça. Sua cabeça estava enfaixada e havia um pequeno ferimento de espada em sua mão, mas iria cicatrizar, deixando uma pequena cicatriz. Ei, tenha cuidado. Você deve ir devagar. Somer disse, levantando-se de sua cadeira, enquanto Ina apoiava a garota em sua cadeira. Até Anchor estava totalmente acordado agora. Mas foi por outro motivo. Eu tenho que te contar uma coisa. Ela disse. Eu a vi, era ela. Kuina, a dama branca, e ela se parece exatamente comigo. Anchor Forved. Ela se parecia com Kuina e isso o deixou louco. E acho que foi ela quem roubou do depósito. Ele riu. Esses chapéus de palha realmente têm coragem. Hahaha. Isso não é motivo de riso. Então você quer me dizer que ela se passou por você e obteve acesso de dentro do bunker. Então essa é a razão pela qual não ouvimos nada. Ina disse. Mas então ela ficou com os olhos arregalados, lembrando de algo. Tashigi. Por acaso você não usou nenhum kimono branco enquanto estava de serviço ontem? Vestiu? Ela perguntou, um pouco hesitante. A menina balançou a cabeça. Não, eu não posso usar minhas espadas. Não me diga, você conheceu Kuina e ela também te enganou. Aquele pirata. Ina não disse nada, apenas desprezou a vergonha. Anchor riu, enquanto Somer estava com dor de cabeça. Espere, isso significa que todos os chapéus de palha estão aqui? Somer estreitou os olhos. Merda, então eles nos enganaram. Eles não partiram para Grand Line, mas ficaram aqui. Mas eles eram exatamente iguais, Ina murmurou para si mesma. Fumante suspirou. Eu mesmo conheci uma mulher durante minha visita à Ilha Sakura. Até eu a confundiria com Tashigi. Então não se preocupe com isso. Mas primeiro, envie a notícia para fuzileiros navais disfarçados para procurar por qualquer um dos piratas do chapéu de palha. Se eles estou aqui em Log Town, como fuzileiro naval tenho que cumprir meu dever. Anchor bufou. Sim, não que isso fosse funcionar. Mas fique à vontade. Somer também questionou a possibilidade de conseguir capturar Luffy, mas não pôde recuar. Âncora, eu dei a eles uma chance, agora eles roubaram de mim. E eu não posso deixar isso passar. Eles podem não ser como os outros criminosos, mas são criminosos. Âncora suspirou. Você sabe, como não fuzileiro naval, não vou participar disso. E eles são tecnicamente meus clientes em potencial. Mas ei, se você for nocauteado no mar, posso lhe fazer um favor e pegá-lo. Isso é tudo a ajuda que você receberá. Ina não entende por que estamos preocupados com um pirata novato. Ina tem certeza de que podemos derrubá-los. Sim, Tashigi Agres, quero dizer, eu concordo. Tanto Somer quanto Ancho olharam para eles e não disseram nada. Luffy ficou muito feliz depois que alguns médicos bem treinados examinaram seus companheiros de tripulação. Eles vieram no dia anterior, à noite, e até fizeram um esforço para verificar todas as condições dos tripulantes. A condição de Jin estava bem melhor agora. Agora ele não estava tossindo com sangue o tempo todo. Os médicos ficaram bastante surpresos ao ver que seu líder realmente tinha um filho. E um que não estava ganhando menos fama. Então, eles também tomaram medidas extras, até mesmo distribuindo pré-remédios para o caso de adoecerem repentinamente durante a viagem. Honestamente, foi bastante. E também fez Luffy se lembrar de um certo incidente. Então, Luffy pediu-lhes algum bom remédio, pois eles poderiam visitar Little Garden no caminho. Honestamente, os médicos ficaram surpresos com o conhecimento de Luffy sobre a ilha pré-histórica, e deu alguns remédios caso eles visitassem lá. Um deles incluía um spray repelente de insetos.
Outras coisas aconteceram e Koala saiu com os médicos, deixando Sabó para o resto da viagem. Sabó também retornaria ao Revolucionário, mas nos próximos 6 meses ele estaria em uma longa pausa. Além disso, Luffy também recuperou seu dispositivo invisível. A coisa agora tinha um carregador, então ele não teria que se preocupar com a possibilidade de acabar. Só precisava protegê-lo de qualquer dano pesado. Para esconder a identidade de Sabó, o loiro optou por usar uma máscara de peste, e combinou muito bem com seu vestido. Ele parecia bastante ameaçador. Porém, Sabó ressaltou que ele não lutaria na maioria das vezes para não lhe chamar atenção. Ainda assim, Luffy e Sabó sabiam que não seria o caso. Capítulo 122. Amanhã logo chegou e Luffy queria partir para a viagem, mas eles não o fizeram. Veja, os revolucionários estavam um pouco preocupados em serem descobertos. Então eles queriam que Luffy e sua tripulação criassem uma distração para que pudessem sair sem chamar atenção. E então Luffy obedeceu. Então, quando chegou o meio-dia, o Goimai começou a ser puxado por Momou mais uma vez. Está na hora, certo? Luffy perguntou enquanto Sabó assentia. O Goimai começou a sair da parte de trás da ilha para o mar aberto. Mas quando o Goimai saiu da ilha de Log Town, 5 navios inteiros da marinha o cercaram. Luffy sorriu. Luffy realmente sabia que os fuzileiros navais o cercavam há cerca de 1 hora. Mas eles não atacaram. Parece que Somer não queria que a luta fosse na ilha. Ele realmente era um cara legal. Nós temos você cercado, chapéu de palha Luffy. Resistir é imprudente. Somer disse do primeiro navio, segurando o megafone. Luffy apenas sorriu. Bem, se não é o Capitão Somer, da marinha. A que devo esse prazer? Ele gritou de volta. Não seja esperto. Eu sei que você está com os bens roubados. Entregue-o se souber o que é melhor para você. Não sei do que você está falando, Luffy gritou de volta. Somer, que tinha um binóculo na mão, falou pelo megafone. Eu posso vê-los atrás de você, seu idiota. Luffy piscou e olhou para trás. E com certeza havia um cano de arma com o logotipo da marinha pintado nele. De repente, o Zop saiu de uma das salas do navio. Opa, desculpe, vou levar isso, na verdade. E com isso, ele arrastou as coisas pela sala. Então Luffy olhou para trás. Veja, não há nada lá. Ele gritou. Ung, você me acha um idiota? Somer grunhiu quebrando o megafone. E por que estou argumentando com você? Ataque dos fuzileiros navais. Ele foi um tolo em deixá-los partir. Um pirata era um pirata. Mesmo que ele fosse melhor que a maioria dos piratas e fuzileiros navais. Principalmente Somer estava chateado porque Luffy roubou dele. Se ele não o fizesse, Somer não teria se importado em fechar os olhos para ele novamente. Mas isso ultrapassa os limites. Os navios da marinha puxaram seus canhões e atiraram no Goimai. Momou mergulhou no mar para não ser atingido, ainda puxando o navio para frente. Vendo a multidão de balas de canhão voando do céu, Luffy falou. Isso me lembra de quando o vovô brincava de jogar a bola canônica em nós. Luffy murmurou. Sim, o velho não fazia rodeios ao atirar balas de canhão. Sabó riu. Lembro-me de Ace e eu usando você como base para jogá-los de volta. Oh, ótimo, agora são 2. Nami balançou a cabeça, atrás do volante olhando para seu capitão e Sabó. Já posso imaginar como vai ser o treino. Kobe e os outros membros riram nervosamente. Mas ei, eles não podiam reclamar, isso trouxe resultados. O derramamento de bolas de Canoniveio parou por um certo escudo verde que protegia o Vai Casar. Somer piscou e semicerrou os olhos e resmungou quando viu quem estava no navio. Até aquele idiota se juntou à tripulação. Bartolomeu ofegou, mas sorriu. Este foi o uso mais forte de sua habilidade. Isso drenou muita energia, mas valeu a pena. Ele provaria que não era inútil. Seu escudo é bastante forte, Barto. Luffy sorriu. Você será o escudo perfeito dos piratas do chapéu de palha. O novo pirata aplaudiu. Alvo. O Zop aplaudiu quando uma das velas do navio pegou fogo de repente. Este bebê balança chamas. Ele disse beijando seu estilingue enorme. Chamas, você diz, bem. Veja isso então, disse Sanji, enquanto saltava para cima girando enquanto seus pés pegavam fogo e disparavam um chute de tempestade em chamas em um dos navios. Um dos navios da marinha tremeu violentamente por causa do impacto. Muitos fuzileiros navais pularam para fora do caminho. Mas não houve nenhum dano significativo. Claro que tudo estava em chamas, mas poderia ser apagado. Até que outro vento flamejante cortou e atacou o navio, destruindo-o completamente. Agora era um navio sem vela. Você estava dizendo, Zoro sorriu, colocando Nozarashi em seu ombro. Ainda tinha chamas, mas não o machucou nem um pouco. Você quer dizer algo, Moshiad? Sanji estalou a língua enquanto suas pernas estavam em chamas. Ei! Bartolomeu reclamou, seu cabelo também era verde. Não, garoto de tarefas. Sanji respondeu. Não ligue para ele, garoto de tarefas. Zoro disse, mantendo contato visual com Sanji. Mas, quando eu me tornei um garoto de tarefas? O novo recruta ficou deprimido, desenhando círculos no canto. Agora. Sanji e Zoro, sejam legais com o garoto da tarefa. Jin disse. E Bartolomeu ficou ainda mais deprimido, mas o Zop e Kobe deram tapinhas nas costas dele. Ei, pare de intimidar o garoto da tarefa. O Zop disse enquanto Kobe brincava. Bartolomeu agora deu um pulo. Você também não, o Zop-senpai. O nariz comprido apenas riu. Capítulo 123. De qualquer forma, onde estávamos? Sanji disse, antes de olhar para Zoro. Ah sim, você quer lutar, Moshiad? Sim, talvez eu saiba. Pare com isso você também. E olhe, Jin disse interrompendo a briga, apontando para Capitã e Sabó. Luffy foi primeiro e com um golpe de sua naginata, a metade superior do navio de Somer foi cortada. Veja um corte limpo. Luffy disse. Ele também fez questão de que nenhum fuzileiro naval fosse ferido pelo ataque.
Às vezes prefiro a rapidez de uma bala à afiação de uma faca, disse Sabó, enquanto atirava para o ar uma pequena seta prateada, do tamanho de uma moeda de 25 centavos, antes de acertá-la com seu cano de metal como um morcego. O bote disparou como uma bala em alta velocidade, quebrando a barreira do som algumas vezes. Ninguém na tripulação, exceto os usuários do aqui de observação, poderia acompanhar a velocidade dele. O tiro atravessou um dos navios da marinha, saindo do outro lado. Mas em vez de ser um buraco pequeno, criou um buraco grande o suficiente para o navio começar a afundar imediatamente. Quase parecia que um pedaço do navio havia desaparecido por causa da bala. Fomos atingidos. Um dos fuzileiros navais do navio gritou. Espere, o que nos atingiu? Não tem importância, o navio está afundando. O outro disse. Este era o navio onde estava o capitão Ina, e ela parecia estar chateada porque seu navio estava afundando. Às vezes, você tem que fazer algumas coisas sozinho. Tashiji, você está no comando agora. Sommer disse, sua parte inferior do corpo se transformando em fumaça enquanto ele saltava de seu navio em direção ao Goimari. Com o Nanashakujit em mãos, ele voou até seu alvo. A fumaça ao seu redor formou uma grande bola de gás que ele estava prestes a enviar em direção ao Goimari, mas Luffy apareceu. Xixi, você é Sommer, não é? Luffy disse atacando Sommer com uma lâmina revestida de haki que o fuzileiro naval contava com sua arma de prisma marítimo. E você é o Luffy. Sommer disse, você sabe que eu te dei uma chance de fugir, mas parece que foi um mi. Ok, entendi. De qualquer forma, quero me juntar à minha equipe. Luffy perguntou enquanto eles estavam em uma luta pelo poder no ar. Temos uma boa política de pensões. E se Nami se sentir generosa, poderá até acrescentar cuidados de saúde a ela. Sommer tinha uma marca na testa, mas não disse nada. Por outro lado, Ina, por sua vez, também saltou de seu navio com Gepo e queria embarcar no Goimai, mas alguém estava lá para impedi-la. Você, Ina estava com os olhos arregalados. Você me enganou. Foi Kuina. E ela parecia estar bastante divertida. Bem, eu me senti realmente mal por isso. Olha, eu até vim aqui para me desculpar, disse Kuina, sorrindo educadamente. Junto com Ina ela também estava no ar, usando Gepo, impedindo a fuzileira naval de entrar no Goimari. E Ina ficou surpresa ao ver Kuina usar o mesmo movimento que ela. Você pode usar o Gepo? Como você aprendeu uma das técnicas do Rokushiki? Kuina apenas sorriu. Bem, eu sempre fui muito rápido e não seria tão difícil descobrir isso. Ela disse, sendo ambígua. Mas novamente até Luffy estava usando. Portanto, os fuzileiros navais podem suspeitar que alguns dos membros do grupo Sal têm acesso às técnicas secretas. Não que isso importasse, é claro. Mas ela não queria que seu capitão tivesse problemas por causa dela. Bem, não importa. Ina irá capturar você. Ina disse, gaiola de manga de kimono. Barras escuras em forma de gaiola se estendiam de suas mãos enquanto ela passava pelo caminho tentando capturar Kuina, que usou sua velocidade para evitá-lo. Treinar o tempo todo com Sanji aumentou muito a velocidade de Kuina. Agora ela era quase capaz de usar ambos os Gepos de forma eficaz. Porém, ela ainda ficou com os pés doloridos depois de usá-lo demais. Vento gelado. Kuina cortou com um golpe de vento gelado saindo de sua espada. Defesa da gaiola. Ambos entraram em confronto, criando uma pequena onda de choque e ar frio. Em outro navio da marinha, outra garota que parecia idêntica a Kuina olhava pelo binóculo. É ela disse, mordendo os lábios, lembrando suas palavras sobre não ser boa o suficiente como espadachim. Os fuzileiros navais atiram nela quando ela está longe do capitão Ina. Ela ordenou, enquanto alguns fuzileiros navais apontavam seus rifles para Kuina. Eles atiraram quando Kuina e Ina se separaram um pouco. Eles atiraram, mas todos os tiros foram queimados por ninguém menos que o cozinheiro Sanji. Ele estava no ar com o próprio Gepo. Ei, isso é trapaça, senhorita. Ele disse antes de voltar para a luta com Kuina e Ina. Tashiji ficou quase impressionado com a exibição casual da velocidade de Sanji. O homem apenas ultrapassou as balas para proteger seu companheiro de tripulação. Não que Kuina precisasse de algo, mas como um cavalheiro, Sanji não podia deixar Kuina se machucar. A senhorita Ina é tão linda quando luta, disse Sanji, os olhos girando com sinais de coração, fazendo sua estranha dança de macarrão. E Kuina é tão legal. Pare de brincar, idiota. Nami nos ordenou que limpássemos as balas de canhão do céu. Garoto, está tendo dificuldade em fazer tudo sozinho. Foda-se Marimo. Embora os navios da marinha não tenham conseguido perseguir o Goimai, eles atiraram bolas de canhão, o que foi bastante irritante. E Bartolomeu estava ficando bastante esgotado com o uso de seus poderes. Então, alguns chegaram muito perto do navio. O homem de cabelo verde, o homem espetado de cabelo verde sempre viu seus poderes como uma desvantagem e não estava acostumado a usá-los. Então ele estava ficando bastante cansado com o uso contínuo de seus poderes de escudo. Gente, meus escudos estão abaixados. Bartolomeu disse em pânico, mas estava cansado demais para fazer outro escudo. Não se preocupe, eu consegui isso, disse Usopp, disparando um grande tiro de seu grande estilingue, que se estendia como uma rede capturando todas as balas de canhão antes que elas pudessem atingir o navio. Alguns passaram por sua armadilha de rede, mas o atirador usou seus revólveres duplos para derrubar as bolas de canhão com suas novas e aprimoradas balas explosivas. Uau, você é tão legal! Usopp Senpai. Bartolomeu disse com os olhos brilhando. Todos os membros dos chapéus de palha eram fortes. E isso fez querer ser forte. Com o Goimar indo cada vez mais longe, Kuina foi o primeiro a recuar. Recue, eu cuidarei deles. Luffy disse, enquanto Kuina sentia, recuando. Enquanto Luffy ficou um pouco segurando Ina e Sommer ao mesmo tempo. Não foi muito difícil para ele.
Xixi e 2 contra 1. Isso parece bastante injusto para você, porque não traz a Kainu da próxima vez. Luffy brincou. Mas novamente tenho certeza de que aquele cachorro está muito ocupado lambendo a bunda de alguns nobres mundiais. Falando em bunda, você já se perguntou se ele tem um pau na bunda? Isso explicaria muito de seu comportamento nada heróico. Ele piscou para Ina boquiaberta. Pare de falar sobre bunda. Ina grunhiu, ofegante. Bem, é claro, não que você tenha algum. Porque você, enquanto Luffy apenas riu. Somer e Ina estavam sem fôlego, enquanto Luffy ainda parecia revigorado. Era óbvio que ele estava brincando com eles. Minha oferta ainda permanece, Somer. Junte-se à minha tripulação. Não apenas serei o rei dos piratas. Serei o mais forte. Não se arrependa mais tarde. Luffy disse, tirando seus 2 Naginata. Por enquanto vocês deveriam dormir. Com isso, os 2 capitães da marinha ficaram com os olhos arregalados quando Luffy tirou 2 de suas Naginatas e fez um golpe cruzado. Alguns momentos depois, Somer e Ina colidiram com um dos navios da marinha. O mesmo navio onde Tashigi estava. Fumante-san. Ina-san. Tashigi veio correndo vendo os 2 nocauteados. Porém, uma coisa era estranha. Ambos não tinham nenhum ferimento no corpo. Um espadachim pode cortar o que quiser, e um bom espadachim não pode cortar o que quiser. Anchor, que também estava no navio da marinha, suspirou. Eu disse que ia acabar assim. Mas ei, ninguém escuta a razão hoje em dia. Ele disse, voltando a ler o jornal. Com isso, os Goimari e os Chapéus de Palha saíram da ilha. Seu destino, a Montanha Reversa. Capítulo 124. Enquanto o navio continuava navegando no vento da tempestade na direção sudoeste, Nami estava olhando para o mapa que adquiriu dos piratas Bug. Estava chovendo lá fora, então a maioria da tripulação estava alojada, enquanto alguns aproveitavam a chuva como Atchan. Um dia se passou como Mou puxando. Eles estariam na Grand Line em poucas horas. Com o impulso adicional do Rei do Mar, eles cruzaram 3 dias de viagem em um dia. Nami podia sentir sua excitação fervendo em seu sangue. E ainda assim havia um toque de nervosismo nisso. Enquanto Nami olhava o mapa, ela pensava. Isso foi bastante preocupante. Nesse ritmo, será exatamente como dizem os rumores. Mas como isso foi possível? Mas Luffy disse que a grande linha está cheia de coisas estranhas. HM, você fica muito fofo quando está pensando e tal. Luffy refletiu apoiando-se na mesa, fazendo Nami ficar um pouco assustada. Pare de brincar de Luffy, isso é sério. A garota bufou, tentando esconder o leve rubor. Ligue para todo mundo. Isso é importante. Luffy fez beicinho, mas fez o que ela disse. Oi, a Nami está ligando, pessoal. Sabó, que estava vendo toda a interação, esfregou o queixo pensativo. Parece que não foi só ele que se apaixonou por uma senhora. Parece que os 2 irmãos tinham uma queda por mulheres de cabelos laranja. Uau, muito legal. Todos se reuniram, esperando Nami sair da sala de navegação, Luffy seguindo atrás. A entrada da Grand Line é uma montanha, disse Nami. E eu tenho que ser honesto, não sei como isso funciona. Alguns de vocês já foram para o Grand Line ou para outros blues, então estou basicamente pescando informações aqui. Ela disse principalmente olhando para Kuina, Jin e Atchan. E por último Sabó. Mas Luffy cruzou os braços. Não. Ele disse, Sabó não nos conte nada, isso vai estragar a diversão. Xixi, Sabó encolheu os ombros, mas acenou com a cabeça, ele vai ficar de fora. Afinal, era a aventura de seu irmão. Nami lançou um olhar para o capitão, mas Luffy não se mexeu, então ela apenas suspirou. Luffy sempre foi confiável e sabia bastante sobre a Grand Line, então ela achou que Luffy não estava em pânico como ela. Isso significava que a montanha reversa não deveria ser algo perigoso. Ainda assim, ela teve que tomar medidas para ter cuidado. O Zop também ficou boquiaberto com a ideia aparentemente ridícula. Ele estava mais confuso do que com medo. O mesmo para quase o resto da tripulação. Então eles olharam para os membros que haviam saído do leste azul. Atchan esfregou a nuca. Bem, não precisávamos sair daqui. Apenas nadamos sob o cinturão de calma para voltar para a Ilha dos Tritões e os outros azuis. Os reis do mar de lá não se importam muito conosco. Mas eu ouvi rumores que as montanhas reversas eram bastante perigosas. Nami assentiu antes de olhar para Kuina. Eu também cruzei a montanha reversa. Existem navios mercantes associados a caçadores de recompensas. Eles tiveram a gentileza de me deixar embarcar em seu navio quando usaram a montanha reversa para cruzar para outro azul, mas não me lembro de nada digno de nota. Desculpe. Kuina disse. Embora os fuzileiros navais estivessem organizados e os piratas não tivessem qualquer tipo de organização, a Associação de Caçadores de Recompensas estava bem no meio. Eles eram uma organização independente, livre da influência da Marinha, que distribuía licenças para bons caçadores de recompensas em troca de algumas vantagens. Embora, para ser sincero, o governo mundial também tinha controle sobre eles. Mas Kuina e a maioria dos caçadores de recompensas não sabiam disso. Dessa forma, o governo mundial poderia ficar de olho nos caçadores de recompensas talentosos. Nami então olhou para Jin em busca de respostas. Atravessamos a montanha reverse, mas tivemos sorte. Foi Jin quem falou. Alguns de nossos navios não conseguiram chegar naquela época. Eu mesmo tive dificuldade em acreditar, mas o mapa apontava diretamente para a montanha reversa localizada bem aqui na linha vermelha. Navios conseguiram. Não tínhamos navegadores qualificados, então foi apenas sorte. Bem, se trata de habilidades de navegação, tenho certeza que Nami Swan pode lidar com isso. Sanji disse, ela é a melhor navegadora que existe. Os outros assentiram. Sim, não se preocupe, Nami.
Cruzaremos a montanha reversa com facilidade. Luffy disse, sorrindo despreocupadamente. E temos mamãe nos puxando. Tenho certeza de que podemos seguir em frente sem problemas. O rei do mar em questão mugiu, feliz por ter sido mencionado. Vocês não entendem, não é? Nami balançou a cabeça. Olhe para o vento. Há uma tempestade chegando. E o mar ficará um caos quando chegarmos à montanha reversa. Só estou preocupada que possamos acabar no cinturão da calma. Mesmo com a mamãe nos puxando, será difícil para nós conseguirmos. Luffy piscou. Mas então lembrei que os chapéus de palha originais também encontraram vento forte ao longo da viagem. Mas foi uma tempestade, então pode ser ruim. Eles não acabaram no cinturão da calma. Luffy olhou para o lado e viu um mar calmo, onde não havia onda e mesmo com Momo puxando direto, eles estavam meio que sendo levados até lá pela onda. Luffy olhou para Spark e fez um gesto para ele. O macaco de 6 braços fez uma rápida saudação com 3 mãos e pulou do ombro de Zoro para o céu, disparando raios lentos sobre o mar, desacelerando o puxão do Vai-Casar em direção ao cinturão calmo. Espere, o que Spark está fazendo? Nami piscou vendo o estranho macaco usar seus poderes na água. Nami, aquela parte do oceano parece ensolarada e calma, Luffy disse, refletindo enquanto a garota empalidecia. Nami ficou pálida e se levantou freneticamente e correu para o volante. Empurrando o leme, o navio mudou de rumo e gritou para Momo seguir na direção oposta, longe das águas calmas. O resto da tripulação, exceto alguns, piscaram e olharam para Nami, Luffy e Spark, querendo saber o que estava acontecendo. Obrigado pela ligação rápida, Luffy. Nami suspirou, a cor voltando ao seu rosto. Quase entramos no cinturão da calma. O cinto calmo? Nami explicou. A Grand Line é cercada por 2 cinturões oceânicos. E esses cinturões sem vento são conhecidos como cinturões calmos. Zoro assentiu em compreensão, colocando o punho direito na palma da mão esquerda. Entendo. Seria cansativo remar até a Grand Line, eu acho? Não é só isso. O cinturão calmo é um local de nidificação para os reis dos mares. Monstros enormes do tamanho de colinas e montanhas. Momo seria comparado a eles. Usopp, Johnny, Yosaku e Bartolomeu olham para ela boquiabertos. Seus olhos também cresceram para frente, tremendo um pouco. Até Momo parecia assustador para eles, e do tamanho de uma montanha. Eles nem queriam saber. Oh sim, sinto calmo. Luffy disse com carinho. Uma vez, vovô fez eu e Spark acamparmos em uma das ilhas do Cinturão Calmo. Ficamos lá por um mês, conhecemos muitos animais gigantes e vimos alguns reis do mar com aparência de bunda estranha, mas sim, eles são grandes. Eu devo dizer, é uma grande vantagem. A melhor carne que já comi. Foi também aí que Spark conseguiu suas frutas. Sabó e o resto da tripulação piscaram. Espere, você saiu do leste azul? Sabó foi quem perguntou. Bem, tecnicamente vovô simplesmente arrastou a mim e a Spark até lá e nos disse para sobreviver. Não tivemos escolha. Sim, por algum motivo posso ver isso acontecendo. Sabó riu. O Cinturão Calmo é um lugar bastante perigoso, e o mesmo para as ilhas que estão localizadas lá. Vocês não deveriam evitá-lo se possível. Mas as ilhas no Cinturão Calmo têm animais bastante fortes, geralmente levamos recrutas para ficarem fortes. Os animais não são brincadeira. E sim, você também pode obter carne de alta qualidade deles. Enquanto alguns deles ficaram felizes por terem evitado o Cinturão de Calma, pessoas como Zoro, Kuina e Sanji ficaram um pouco desapontados por terem evitado. Principalmente quando souberam que havia animais fortes ali. Esqueci o Cinturão da Calma, a montanha reversa é muito mais legal. Luffy exclamou. Todos concordaram, mas não parece pelo mesmo motivo que Luffy. A montanha reversa era o caminho mais seguro, concluíram todos. Eu vejo a montanha. Luffy exclamou. Então essa é a linha vermelha? Não consigo nem ver o topo por causa das nuvens. Bartolomeu comentou. Não acredito. O oceano está mesmo subindo a montanha. Usopp disse enquanto observava a montanha reversa usando um binóculo. Os chapéus de palha mantinham o navio firme montanha acima ao longo da corrente. Com Momo puxando-os, não era um grande problema. Nami também ficou feliz quando eles cruzaram com segurança. Mas seus problemas estavam longe de terminar. Capítulo 125. Em Marineford. Então os chapéus de palha não apenas ficaram em Log Town sob o nariz de todos aqueles fuzileiros navais, mas até limparam o tesouro. Disse um dos fuzileiros navais ao seu companheiro, enquanto eles estavam sentados no refeitório lendo o jornal recente. Essa é uma grande novidade. Ouvi dizer que ele vai receber sua recompensa aumentada. O outro fuzileiro naval assentiu. Ele era um pouco magro para um homem e tinha um lenço cobrindo o rosto. Ele era um dos fuzileiros navais mais conhecidos do quartel-general. Capitão Shu era seu nome. Para escapar do nariz de Somer. Cara, devo estar chateado. Mas ele não tentou parar os chapéus de palha com 6 navios da marinha lá? Ouvi dizer que a capitã Ina também estava lá? Como colega capitão da marinha, ele conhecia os dois, então sentiu um pouco de pena do fracasso deles. Bem, Bill, existem alguns inimigos que são fortes demais. Capitão Shu disse, com pena dos dois. Ele conhecia Somer e Ina pessoalmente, e por idade eles eram mais velhos, então ele se sentiu um pouco mal por eles. Os chapéus de palha estão dando notícias malucas no quartel-general. É bastante preocupante o que eles podem fazer a seguir. Ainda assim, é bom saber que nenhum dos soldados ou alguém morreu lutando contra ele. Aquele garoto Luffy pode não ser mais um herói, mas o fato de ele não ter matado nenhum fuzileiro naval até agora é notícia. Bill acenou com a cabeça. Sim, já vi muitos fuzileiros navais falarem sobre isso. O garoto poderia ter sido um grande fuzileiro naval se não o fizesse, você sabe. O capitão Shu olhou em volta. Não acho que seja tão fácil, Bill.
Nesse caso, tenho certeza de que o vice-almirante Garp teria feito o menino se juntar aqui se fosse esse o caso. O outro fuzileiro naval acenou com a cabeça. Eu estava lá no relatório quando os chapéus de palha salvaram um navio da marinha que estava indo para a cidade de Log. Eles foram aparentemente atacados por um grupo de piratas aleatórios e o navio da marinha estaria profundamente submerso se não fosse por seus ajuda. Ele salvou muitas vidas para um pirata. Podemos não admitir, mas ele faz jus à sua reputação de neto do herói marinho. Bem, ele é muito popular entre os jovens recrutas. Alguns até questionaram por que o governo o rotulou como pirata. Todos nós sabemos que Nezumi não é um dos nossos melhores. Shu disse, embora apenas alguns soubessem a verdade sobre a situação. A razão por trás da generosidade e da queda da fama de Luffy foi a tomada de medidas pelo governo mundial, não pelos fuzileiros navais. Então apenas algumas pessoas tinham uma classificação elevada na marinha ou tinham conexões que sabiam a verdade. Ainda assim, o fato de que mesmo sem saber a verdade, jovens fuzileiros navais idolatravam um pirata era bastante preocupante para alguns, enquanto era bastante divertido para outros. Ei, fale baixo, Bill sussurrou, enquanto olhava em volta, quase não havia ninguém no refeitório. Ainda havia sempre fuzileiros navais que seguiam a justiça absoluta ou, pior ainda, aqueles que trabalhavam em estreita relação com o governo mundial. Se ouvissem as palavras de Shu palavras ele estaria em apuros. Shu sorriu, ao contrário de você, eu já desbloqueei o Observation aqui há alguns dias. Então não se preocupe com isso. Ninguém aqui. Bill sentiu uma pontada de ciúme, com a fruta enferrujada de Shu e agora seu aqui de observação, ele era o pior pesadelo de qualquer espadachim. Mesmo que ambos tenham sido selecionados para serem treinados pelo ex-almirante Zephyr, as habilidades de Shu estavam um nível acima das dele. A única outra que tinha mais habilidade em seu lote era uma mulher que estava a caminho de se tornar Comodoro. Mas novamente ela era alguém que estava atrás do atual comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. Então tanta habilidade era necessária. Além disso, você ouviu que os chapéus de palha podem ter as técnicas Rokushiki? Agora Bill estava com os olhos arregalados. Você está brincando comigo. Ele então se inclinou na direção de seu colega capitão. Achei que o garoto tinha algum tipo de fruta do diabo baseada no vento. Bem, disso também não temos certeza. Ele usa principalmente sua naginata. Mas um de seus companheiros de tripulação mostrou a habilidade de usar Gepo. Alguma suspeita sobre isso? Eles podem ter o conjunto completo de técnicas. Bill ficou surpreso. As técnicas Rokushiki eram bastante poderosas e importantes para os fuzileiros navais. E ainda assim não era segredo, com a organização marítima tendo mais de 800 anos, as técnicas secretas não eram mais tão secretas. Com muitos fuzileiros navais corruptos vendendo segredos aos piratas, ou alguns deles até trocando de lado, pode-se facilmente obter acesso às técnicas do mercado negro. Porém, os piratas tendem a não usar essas técnicas por orgulho ou dificuldade, mas parece que não foi o caso de Luffy e sua tripulação. Embora alguns possam suspeitar que seja o vice-almirante Garp, pessoas como Shu ou Bill não fizeram. Eles sabiam que o velho herói não era esse tipo de cara. Mesmo assim, ficaram bastante surpresos com a forma como o jovem pirata que nem sequer pisou na Grand Line teve acesso a essas técnicas. Isso significava que o menino tinha algumas conexões e usou isso para obter essas técnicas. Semelhante a Bill e Shu, muitos fuzileiros navais no quartel-general ou fora dele estavam discutindo sobre o incidente de Log Town. Nenhum dos fuzileiros navais ficou orgulhoso de um pirata ter escapado sozinho de 6 navios de guerra, e ainda assim todos ficaram felizes por ter sido alguém como Luffy quem os enfrentou. Outros piratas não se importariam em criar uma matança no mar. De certa forma, os fuzileiros navais que tinham um forte senso de justiça moral realmente causaram uma boa impressão em Luffy. E ainda assim o menino do chapéu de palha não sabia nada sobre isso. Em Marijoa, o nobre mundial estava dizendo algo a um certo homem vestido de terno preto. Pelo terno preto que o homem usava, era fácil dizer que ele era um agente da Ciferpol. O nobre mundial tinha um rosto comprido, nariz azulado pronunciado e lábios grossos. Ele tem longos cabelos negros que ficam para cima, estilo típico de sua classe nobre. Você ganhará sua liberdade se fizer seu trabalho corretamente, disse o nobre mundial. Você também pode considerar sua dívida perdoada. Sim, Kamael-sama. O homem de terno preto disse, abaixando-se e pegando a cápsula cilíndrica do chão. O homem estava um pouco nervoso enquanto pegava cuidadosamente a cápsula. A cápsula tinha um líquido rosa dentro, onde uma coisa em forma de ovo de cor rosa escuro nadava no líquido. Claro, ele tomaria cuidado porque poderia não parecer, mas era uma das pedras Dina conhecidas por sua destruição. Não me fale. Faça o seu trabalho de qualquer maneira, mesmo que isso te mate. O homem de terno preto assentiu novamente com nervosismo no rosto. Além disso, antes de fazer a missão, lembra aquele idiota verde que a única razão pela qual ele está vivo é por minha causa. Ele falhou em sua tarefa. Tarefa de São Camael. Ele esfregou a cabeça. Não haverá segunda vez. Ou então terei a cabeça dele. O agente assentiu novamente. Embora o caçador de recompensas Aramaki fizesse licitações para os nobres mundiais, a maioria das tarefas que ele executou foram de Saint Camael. Desde matar fuzileiros navais de alto escalão que saíram da linha até sequestrar belezas ou animais de diferentes ilhas. Ele fez tudo isso por uma questão de dinheiro. Ele nunca falhou nenhuma vez e com suas habilidades, havia rumores de que ele poderia competir com os comandantes Yonkou. Foi por isso que São Camael lhe deu a tarefa de matar o pirata novato.
Mas só para ter certeza, ele enviou um dos agentes junto com ele. Não por ajuda, não porque ele queria assistir ao programa sobre como Aramaki humilha o menino antes de matá-lo. E com a transmissão Dendemushi isso foi possível. Ele sempre gostou de brigas, ainda mais quando era uma surra unilateral. Um sabor que ele herdou de seu pai. Então ele queria ver como o menino imploraria por sua vida antes que Aramaki o matasse. Mas o caçador de recompensas não só falhou não, ele quase perdeu a vida. O agente da Ciferpol teve que salvá-lo do mar, ou ele teria morrido afogado. Com tudo isso São Camael não gostou. Por que você está aí parado então? Vá, Camael disse, enquanto o homem saía da sala. O nobre mundial suspirou quando o homem saiu e olhou para seus guarda-costas blindados. Certifique-se de que meu envolvimento aqui não chegue aos ouvidos dos mais velhos como da última vez. Não quero que eles latissem na minha porta, ao contrário dos velhos idiotas, eu ajo. Os dois guarda-costas vestindo armadura sentiram e não disseram nada. Camael então caminhou até sua mesa onde estava a foto generosa de Luffy e Dragon. Ele cerrou os dentes enquanto olhava para a foto do dragão revolucionário, enquanto esfregava a cicatriz no peito bem acima do coração. Se eu não posso te matar, vou fazer você sofrer de outras maneiras, bastardo. Camael não gostava de fracassos, ele não gostava quando o golpe no chapéu de palha Luffy falhava. Mas enviar um bárbaro para fazer o trabalho de um assassino foi um erro. Mas desta vez ele enviou o melhor, um dos agentes da polícia cifrada que ele teve que comprar de outro dragão celestial. Embora ele possa não ser nada digno de nota em termos de força, ele era bastante furtivo devido aos seus poderes. Tudo o que ele precisava fazer era colocá-lo no navio e sair antes de explodi-lo. Camael não se importava se o agente tivesse que se sacrificar para completar a missão, ele queria resultados. E com a Pedra Dina, ele tinha certeza de que matar o menino não seria um problema. As Dina Stone são armas de destruição em massa capazes de destruir ilhas. Ele tinha certeza de que matar um pirata dos novos tempos não deveria ser um problema. Eu terei minha vingança. Guarde minhas palavras, vou fazer você sofrer. Ele cuspiu no pôster de recompensa de Dragon. Antes de sair da sala, seus guarda-costas seguindo atrás dele. Chame algumas daquelas putas aladas. Tem um pouco de estresse para liberar. Capítulo 126. A primeira visão da Grand Line foi envolta em neblina, a camada branca escondendo deles a base da montanha enquanto Mary ganhava velocidade. Uau! Luffy aplaudiu de pé no mastro do navio, o vento estava um pouco fraco aqui. O navio avançava por causa das ondas, então o rei do mar na frente não precisava puxar muito. Em vez disso, tentei corrigir a rota do navio com a orientação de Achan. Este é o melhor. Sabó sorriu ao ver o lugar, foi o momento em que ele cruzou por aqui pela primeira vez. Ainda na maior parte do tempo eles não usavam esse caminho, muito previsível e arriscado. Boa! Você ouviu isso? Nami gritou, sua voz sendo arrancada pelo vento. O que? Usopp gritou de volta, agarrando-se à grade. Foi o som do meu amor? Sanji desmaiou, liberando o navio. A pressão do vento lançou para trás, jogando-o contra a parede perto da porta da cozinha e prendendo-o ali. Voou! Ei, eu também ouvi isso. Bartolomeu disse, embora Johnny e Yosaku concordassem abraçados e engolindo em seco, eles não gostaram do som disso. Acho que é apenas Momou, disse Kuina. Ela não sabia porque eles estavam em pânico com alguns sons selvagens. Não isso, o navegador gritou enquanto o som ecoava pela montanha. Você ouviu daquela vez, certo? Eu ouvi algo. Kobe ofereceu. Foi uma buzina de nevoeiro? O que é uma buzina de nevoeiro? Luffy perguntou, sorrindo. A Terda. Jin gritou, lembrando de algo. Ele veio à tona no sopé da montanha. Vamos cair. O que surgiu? Nami exigiu. A Ilha Baleia. Até Achan olhou para Jin se ele estava ouvindo direito. O quê? Como alguém chegou aqui? Uma baleia. Kobe exigiu. Topar com um desses nessa velocidade pode esmagar o Mary. Xixi, não será tão ruim assim. Luffy disse, mas só por segurança. Usopp, Kobe, Sanji, vá para o leme. Achan desamarre a corda de Momou e Nade para fora do caminho. Barto, faça um escudo que envolva o navio. Spark desacelere o navio o máximo que puder. Como você puder. Ai, capitão. Todos os tripulantes se esforçaram para continuar com sua tarefa, enquanto Luffy sorria despreocupado na cabeça do Going Merry, vendo a grande baleia emergir. Estamos nos aproximando. Zoro gritou, enquanto Achan e Momou afundaram na água para evitar serem esmagados ou pior, serem comidos pela ilha baleia. O leme quebrou. Usopp entrou em pânico. Por que você não mencionou a baleia antes? Nami gritou para Jin, enquanto Sabó apenas ria. Nada tem graça. Pare de rir. Nós vamos morrer. Não. Usopp, Johnny e Yosaku abraçaram Barto, enquanto o homem do escudo suava balas formando o grande escudo ao redor do Going Merry. Os poderes de Bartolomeu funcionavam como invocar a energia do escudo que ele pode transformar em diferentes formas, e enquanto ele invocava o escudo, moldava o entorno do Going Merry como uma bolha, e isso estava exigindo muito dele. Ainda estava afundado da última vez. Jin disse horrorizado enquanto a baleia ficava cada vez maior, e então a baleia abriu a boca. Embora o Going Merry tenha parado de se aproximar da baleia, isso não a impediu de engolir o navio inteiro. Todos, exceto Luffy e Sabó, riram enquanto eram engolidos vivos. Por que você está rindo? Sabó perguntou curioso porque seu irmão não estava cagando nas calças como o resto da tripulação. Sabó, sendo um revolucionário, conhecia a baleia, então não estava tão preocupado, e também não era usuário de Akuma no Mi, mas o mesmo não podia ser dito de Luffy. Não sabe. Você? Luffy respondeu despreocupado enquanto a boca da baleia se abria enquanto ela chorava de dor, sugando centenas de milhões de galões de água, e o Going Merry junto com ela.
Atia e Momou, que quase não sobreviveram ao serem comidos vivos, ficaram de queixo caído depois de ver esta cena. Merda! Os chapéus de palha acabaram de ser comidos por uma baleia. A viagem pelas entranhas da baleia foi tudo menos divertida. O Mary esbarrou nas paredes e foi jogado de um lado para o outro pelas ondas, fazendo com que todos da tripulação voassem. Bem, todos, exceto alguns. No entanto, o navio permaneceu intacto devido ao esforço de Bartolomeu e dos seus poderes. Embora ele estivesse ficando bastante enjoado devido ao passeio marítimo irregular, a única razão pela qual ele não foi jogado como o resto da tripulação foi porque Usopp, Johnny e Yosaku seguraram. Não desista, Barto. A viagem terminará em 1 minuto, Luffy disse aproveitando o passeio. E depois de alguns momentos de risco, o Going Merry estava novamente em águas calmas. Embora a água parecesse estranhamente esverdeada, Barto largou o escudo, caindo no navio junto com Usopp, Johnny e Yosaku. Os passageiros do navio gemeram, alguns esvaziando o estômago, enquanto outros ficaram gratos por sobreviverem ao que quer que fosse. Espere, por que há um céu aqui? Jin questionou. Eu deveria estar perguntando isso a você? Nami disse. Ei, eu não sei tudo sobre a Grand Line, lembro que falei da última vez. Talvez tenhamos feito cocô do outro lado? Luffy sugeriu. Agora não é hora para piadas, Capitão Kobe choramingou junto com alguns outros. Não, ele tem razão. Zoro acenou com a cabeça junto com Spark, que estava por cima de seu ombro. Mas todos o ignoraram. Todos eles olharam em volta tentando adivinhar onde estavam. Eles pareciam estar em um mar verde-amarelo. Nuvens brancas e fofas pairavam no céu azul. Pássaros podiam ser vistos voando através deles, mas seus gritos não eram ouvidos em lugar nenhum. Uma pequena ilha parecia flutuar na água com uma casinha no topo. Onde estamos? Usopp se perguntou, observando o céu parado. Não consigo ouvir ou ver o mistério atual. Também não há vento, acrescentou Nami. E o que é esse cheiro estranho? Kobe disse que devido às suas frutas seus sentidos estavam aguçados para que ele pudesse sentir o cheiro ácido no ar. É por isso que a água não é azul? Bem, de qualquer maneira, a água é incolor. Sabo apontou. Não fomos comidos? Zoro questionou, então o que há com esse lugar? Isso é ridículo, Kobe riu, negando a realidade. Nós não fizemos? Não, nós fizemos. Luffy disse, despreocupadamente. Sim, Sabo assentiu. Vocês já levariam isso a sério. Nami gritou, sua pressão arterial já estava subindo só de pensar na situação deles. Talvez quem mora naquela casa possa nos dar algumas respostas? Sanji sugeriu, apenas para que a visão da ilha desaparecesse atrás de uma fera rosa gigante. Lula gigante. Nami, Usopp, Bartolomeu, Johnny e Yosaku gritaram, os dois últimos agarrando-se com medo e o primeiro agarrando o capitão. O trio de monstros Kuina, Sanji e Zoro sorriu, pronto para uma briga. Mas 3 arpões brotaram de sua cabeça em 3 jatos de sangue antes que a Lula caísse para trás, morta. Seguindo as linhas dos projéteis, a tripulação encontrou um homem na porta da casa. Capítulo 127. Poderia ser, Jin murmurou antes que o homem entrasse na luz. Ele era um homem mais velho e estava ficando careca, mas sua falta de cabelo era aumentada pelas pétalas roxas e amarelas que formavam uma pluma na parte de trás de sua cabeça. Uma camisa havaiana e shorts roxos cobriam seu corpo, e um par de óculos redondos estava em seu rosto. É o velho Crocus. Você conhece esse cara? Zoro perguntou, olhando o estranho com cautela. Algo nele lhe dizia que havia mais neste homem. Sim, respondeu o ex-pirata Krieg. Ele nos cumprimentou na última vez que entrei na Grand Line e nos fez uma pose de tronco. Oi? Luffy acenou. Isso foi muito legal, mas você pode nos dizer onde estamos? Não é óbvio? O outro homem perguntou. Você acabou de ser engolido por uma baleia da ilha. Fomos comidos? Usopp entrou em pânico novamente. Todos nós vamos morrer. Eu deveria ter contado a Kaia sobre meus sentimentos. Bem, eu tenho o número de Mary, então você pode ligar para eles. Luffy disse, tirando o caracol do transponder da mochila de Spark, fazendo o nariz comprido piscar e esquecer suas preocupações. Não é muito cedo. Eu nem sei se ela sente o mesmo. Usopp disse, remexendo-se como uma colegial e todo corado. O resto da tripulação teria achado essa cena muito engraçada, se não houvesse uma morte literal pairando sobre suas cabeças. Agora não é a hora, Luffy. Kobe chorou. Acalme-se, garoto, Crocus aplacou. Eu posso tirar você daqui com bastante facilidade, mas... Estrondo. Uma explosão destruiu as portas de uma escotilha em algum lugar acima, atraindo a atenção para 2 figuras vestidas de maneira excêntrica, um homem e uma mulher, em uma varanda de metal, ambos armados com lançadores de foguetes. O homem tinha cabelo ruivo de comprimento médio, um colete verde escuro com um lenço vermelho e uma coroa na cabeça. 2 marcas como o número 9 estavam pintadas em suas bochechas, uma sob cada olho e ele também usava calças disco verdes e botas pretas brilhantes. A mulher tinha longos cabelos azuis claros presos em um único rabo de cavalo e pele clara. Ela estava vestida com um top curto em zigue-zague roxo e azul claro que acentuava seus atributos, um casaco verde claro e shorts brancos. Ela também usava botas de salto alto para ficar da mesma altura de seu aparente parceiro. Enquanto os chapéus de palha e Crocus observavam, o homem da dupla posou, uma mão tocando sua testa com a arma apoiada em seu ombro. Estamos reivindicando esta baleia, ele declarou. Sua carne será nossa graça salvadora. Para proteger nossa cidade da fome, vamos levá-la para onde moramos. Negar-nos é uma loucura. Não vai funcionar então. Estamos todos prontos.
Foguetes vão. A mulher terminou, a dupla disparando suas armas apenas para explodir antes mesmo de atingir a parede do estômago. A dupla piscou e olhou para trás, para o que acabará de acontecer. Você realmente jogou sua meleca no foguete? O rosto de Sabó se contorceu de desgosto pelo que acabará de testemunhar, antes de desviar um olhar incrédulo para seu irmão. Isso é tão legal, capitão. Bartolomeu disse com brilho nos olhos. Parece que não foi suficiente, senhora Wednesday, comentou o homem indiferente. De fato não, senhor 9, concordou a senhora Wednesday. A dupla preparou suas armas novamente, mas não levou em consideração as pessoas ao seu redor. Ei! Luffy disse, ficando entre eles e assustando a dupla, enquanto eles se viravam para olhar o chapéu de palha. Ambos estavam com os olhos arregalados e o queixo caído ao vê-lo. Vê você é o Mario. Senhor 9 disse. Vendo que ele estava de bom humor, Luffy encolheu os ombros. Sim, sou eu, Mario. Ele anunciou, até balançando o braço com um sorriso bobo. A senhora Wednesday, ou Vivi, ficou chocada por outros motivos. Ao contrário de seu parceiro, ela não estava com medo. Ok, talvez um pouco. Mas ela ficou mais admirada ao ver o jovem quando ouviu falar de Mario. Ela estava esperando um bruto. Mesmo a imagem da recompensa não fazia justiça a ele. O pirata não era apenas bonito. O sorriso bobo, o rosto charmoso e aquele corpo incrível. Deus, ela já podia sentir seu rosto esquentar. Como alguém pode chamar um homem tão bonito de pirata? Mas, novamente, o pirata na frente dela não era chamado de herói. Ele poderia ajudá-la. Nami, que estava no navio, estreitou os olhos. Seus sentidos formigaram por algum motivo. Deve ser o vento da Grandline ou algo assim. Mr. 9 olhou para Luffy e depois de volta para o Going Merry, vendo toda a tripulação seu rosto ficou ainda mais pálido. Mesmo que Luffy fosse um ex-caçador de recompensas que virou pirata, eles não sabiam se ele iria ajudá-los ou vencê-los. O que as pessoas estão fazendo aqui? Você não está em posição de perguntar isso, Nami disse a ele, saltando do navio e pousando na varanda de metal. O que, considerando todas as coisas, foi muito impressionante, saltar 3 andares de altura em um só salto. O que? Ela também vinha treinando desde que entrou para a tripulação, acrobacias como essa eram bem fáceis para ela. O par Mr. 9 comentou Crocus da ilha, relaxando sua postura. É assim que esses idiotas se autodenominam. Eles têm tentado matar Labon nos últimos meses. Labon? O Zop perguntou. A baleia, explicou Crocus, saltando para o Merry com um único salto e direcionando-os para uma escotilha de metal na lateral do estômago da baleia. Alguns piratas deixaram Labon comigo há muitos anos, mas não voltaram desde então. Então vocês são os bandidos. Luffy perguntou com uma sobrancelha levantada. Vivi e Mr. 9 engoliram em seco quando o sorriso desapareceu do rosto de Luffy. HM, vocês precisam dormir então. E com um pequeno aceno do Aqui do Conquistador eles saíram. Mas Luffy não deixou a princesa cair no chão como o outro. Isso não teria sido típico de um cavalheiro. Sabó e Crocus ficaram surpresos ao ver o pequeno show de Aqui. Esse foi um controle muito bom. Oi, Pegius. Luffy jogou Vivi primeiro e depois chutou suavemente um homem jogando-os a bordo. O tempo todo ignorando o olhar mortal que recebia de uma certa mulher de cabeça laranja. Entendi. Sabó disse, pegando Vivi. Não, por que ele? Enquanto Sanji chorava sangue ao colocar o Mr. 9 nele, antes de jogá-lo em direção a Jin. Por que ele não conseguiu a garota? O fac foi o motivo pelo qual você o jogou para mim. Jin rosnou, tirando o agente de cima dele. Ele queria jogar o homem no exterior, mas parou quando Luffy disse o contrário. Vamos mantê-los aqui depois de ouvirmos a história do velho. Além disso, Spark e amarre-os, não queremos que eles escapem. O macaco assentiu fazendo sua tarefa. Vamos, velho, conte-nos a história. Quero conhecer o grandalhão. Capítulo 128. Vamos, velho, conte-nos a história. Quero conhecer o grandalhão. Crocus acenou com a cabeça, ele reconheceu Luffy agora. Principalmente por causa do seu chapéu de palha. A ruiva havia ligado para ele há algumas semanas sobre como alguém com o chapéu de palha de seu ex-capitão poderia aparecer. E então ele ficou bastante surpreso ao ver que era Luffy. Ele quase achou engraçado como o neto de Garp estava usando aquele chapéu. Mas ele não disse nada. Ele, por outro lado, guiou os chapéus de palha para fora da baleia. Muitos dos tripulantes ficaram felizes em sair, enquanto Luffy choramingava querendo explorar o interior da baleia. Crocus balançou a cabeça, quase com pena da tripulação. Parecia que Luffy era parecido com Roger em alguns aspectos. Isso é uma escotilha. O Zop ficou boquiaberto enquanto Merry navegava a curta distância entre Labon e um pequeno planalto conectado à linha vermelha onde Crocus tinha outra pequena casa. Isso machuca a baleia? Enquanto Zop questionava a moralidade de escavar uma baleia viva, Crocus contou à tripulação sobre sua ligação com Labon e como ele se tornou o zelador da baleia. Isso foi há mais de 50 anos e Labon estava batendo a cabeça na linha vermelha durante todo esse tempo, convencido de que seus amigos, os piratas Rumbar, ainda estavam vivos e viajando. Eu continuo dizendo a ele que eles se foram. Crocus suspirou, Labon chorando ao longe, mas ele não me escuta. Eu só ouvi rumores de que eles fugiram para o cinturão da calma. HM, eles também podem ter sido mortos no mar? Luffy sugeriu, fazendo o velho e os demais piscarem. Isso foi bem sombrio, Luffy. Nami disse, enquanto Luffy apenas encolheu os ombros. Sim, isso também é uma possibilidade. O mar não tem piedade dos fracos. Crocus disse, mas seria melhor se Labon entendesse isso. Eu sei. Luffy colocando o punho direito na palma da mão esquerda. Vou animá-lo e dar-lhe algum sentido. Com isso ele pulou do navio, caminhando no céu até a baleia chorando. Ao ver Luffy usar uma técnica de fuzileiro naval, ele ficou um pouco surpreso, mas ainda mais quando deu um soco na baleia para fazê-la chorar.
Agora, por que ele está lutando contra uma baleia? Nami chorou novamente. Crocus não disse nada, o soco foi bem forte, mas não tinha como objetivo ferir a baleia, mas sim chocá-la. O menino é bem treinado, então seus músculos não são apenas para exibição, disse ele, esfregando a barba. Como médico, ele podia avaliar o quão bem desenvolvidos eram os músculos de Luffy. Todos eles pareciam sólidos e densos, contendo poder. Ele então olhou para sua barriga crescida, não era muito, mas ele deveria começar a se exercitar um pouco. Hyleg ou mesmo Roger iriam zombar dele se o vissem agora. O velho estava em sua própria cabeça enquanto Luffy lutava com a baleia tentando falar com ela, enquanto colocava algum sentido nela. Os pensamentos do velho foram interrompidos quando algo mais saiu da água. Era um rei do mar vaca com um homem-peixe no topo da cabeça. Oh, vocês conseguiram sair vivos. Pensei que eu e Momou precisaríamos entrar pela entrada dos fundos. Achan disse, tremendo um pouco. Ainda bem que não fizemos isso. Momou suspirou internamente. O rei do mar não queria entrar em uma baleia, e definitivamente não queria entrar em seu buraco de cocô. O rei do mar não participou da jornada com os chapéus de palha por muito tempo, mas ele gostava bastante de estar com eles. Não é o mesmo com Arlong e sua equipe, mas ainda assim é agradável. Principalmente Sanji e Spark. Spark por ser amigável com ele e entendê-lo. E Sanji por causa de sua culinária, e embora tivesse medo de Sanji, inicialmente ele passou a amar o cozinheiro, principalmente sua culinária. Então ele estava disposto a passar por alguns aborrecimentos por eles. Luffy também era legal, assim como Achan, ele também conseguia entendê-lo. E essa foi a primeira vez que ele viu um humano entendê-lo. Então ele também gostava dele. Ainda assim, não era como se ele fosse amigo deles ou algo assim. Espere. Ele está voando? O Senhor 9 que havia acordado e agora estava amarrado com seu parceiro piscou ao ver Luffy. Ele pode voar? Essa é a pergunta que você faz? Ele está lutando contra uma maldita baleia da ilha. Vivi gritou. Ela podia ver o jovem pirata socando a baleia e até empurrando-a para trás. Esse tipo de força era simplesmente lógico. A bela dama está acordada. Sanji disse pensando. Não sei porquê, mas Spark, vá até Luffy antes que ele faça algo estúpido. Nami disse, mas então o viu lutando contra a baleia. Bem, algo mais estúpido. O macaco levantou o polegar. Dizer Reino Unido antes de pular e caminhar no céu também. Espere, até o macaco pode voar? Vivi perguntou, agora ainda mais surpresa. Quantos de vocês podem voar, na verdade? Oh, eu também posso, disse Sanji, seus olhos se transformando em corações enquanto ele também caminhava pelo céu. Queen Chuan também pode fazer isso. Bom, não é nada de especial, Zoro resmungou, por sua falta de habilidade no uso da técnica. Ele estava apenas no Soru, mas não demorará muito até que ele consiga fazer isso também. Depois de conseguir suas 3 espadas, suas habilidades de combate melhoraram muito. Principalmente por causa de sua lâmina de 3 nomes custar mais energia para usar do que uma espada normal. Especialmente seu Nozarashi, a habilidade da Akuma no Mi dentro da espada drenava bastante a resistência de Zoro, quando em uso. Então ele estava ganhando bastante força e mesmo sem saber, não estava mais tão longe de Kuina. Claro, Marimo. Sanji refletiu com um olhar presunçoso no rosto, fazendo truques de esquivalque para pular no ar em ângulos estranhos. Você quer ir, sobrancelhas encaracoladas? Zoro perguntou com sua espada em chamas. As pernas de Sanji também pegaram fogo. Traga a cabeça de alce. Vivi e o Senhor 9 inconscientemente rastejaram um pouco para trás, vendo fogo aparecer de repente sobre eles. Bom, tanto o cozinheiro quanto o espadachim estavam agora no convés, com caroços na cabeça e Nami espanando as mãos. Não use chamas no navio. Sim, senhora. Ambos os homens gemeram do chão. O Senhor 9 engoliu em seco. O que havia com essa tripulação? Quão fortes eles eram externamente? Vivi estava pensando o mesmo. Então os rumores dele enfrentando um senhor da guerra como Miel não eram falsos. Então esse é o poder de um homem com uma recompensa de 70 milhões. Talvez apenas talvez. A recompensa de Crocodile era de 80 milhões, não muito longe de Luffy. Então talvez ele pudesse ajudá-la. Mas agora ela não estava se dando bem com a tripulação. Então ela tinha que ficar do lado deles primeiro. Capítulo 129. Ei, eu sei que não tivemos a melhor primeira impressão, mas por favor, desamarre-nos. Senhor 9 perguntou. Não somos os bandidos aqui. Só precisamos da carne de baleia para alimentar nosso povo. A senhora Wednesday assumiu o comando. Lamentamos, não sabíamos que a baleia ali era sua amiga. Mas você poderia, por favor, nos desamarrar. Bem, não o chamaríamos de amigo. Nami disse antes de se virar para ver Luffy agora sentado no topo da baleia e explicando coisas para ela com Spark também ajudando. Ok, não importa. Ele é um amigo agora. De alguma forma e por algum motivo ela tendia a parar de questionar a lógica quando se tratava de Luffy. Ela simplesmente aceitou. Então você pode, por favor, nos desamarrar? Vivi perguntou com um olhar suplicante, usando seus melhores olhos de cachorrinho. Sanji sentiu como se tivesse levado uma flecha no peito e foi nocauteado completamente. Espere, o que aconteceu com o grande irmão Sanji? Bartolomeu ajoelhou-se e segurou o cozinheiro, sacudindo-o. Sair dessa. Jin balançou a cabeça. Ele não suportava aquele nível de fofura, ao que parece. Ele disse usando óculos pretos. Só estou ileso por causa desses óculos. Teria soado legal, se não fosse pelo fato de que ele estava olhando para o lado, completamente cego por causa dos novos óculos escuros. Bartolomeu estava com os olhos arregalados, rapidamente fazendo um sinal com a mão quando escudos verdes redondos que pareciam óculos de sol verdes apareceram na frente dele. Agora também estou seguro. Johnny e Yosaku seguiram em frente e colocaram seus próprios óculos, mas ao contrário de Jin, eles não eram cegos. Sim,
Nós também. Nami e Vivi olharam para eles, mas não conseguiram dizer nada. E homem, certo? Era o Usopp parado ao lado, de costas para a parede, também com óculos de tiro. Nami e Vivi estavam começando a sentir dor de cabeça agora. Não pense demais, você matará algumas de suas células cerebrais. Acredite em mim, não vale a pena. Kuina disse, enquanto limpava formalmente sua lâmina. Um pouco de água do mar selvagem ficou presa nela, então ela estava secando a lâmina. Isso eu posso concordar. Sabó concordou, agora usando sua máscara da peste enquanto indivíduos desconhecidos estavam no navio. Ele também estava com Kuina, limpando sua própria arma, seu confiável cano de metal. Nami estava prestes a dizer algo, mas parou quando a grande baleia caminhou em direção a eles com Luffy e Spark em cima dela. Ela mal conseguia vê-los, mas Luffy parecia estar apontando para eles por algum motivo, e a baleia estava vindo para cá. Ela também notou que a baleia não estava mais chorando. Não, parecia bastante curiosa. Vendo a grande baleia, Momou saiu correndo. Como as baleias insulares eram predadoras naturais dos reis do mar do tamanho de Momou. Na verdade, a razão pela qual Labon comeu o Going Merry foi para pegar Momou para uma refeição, mas parece que ele falhou e acidentalmente engoliu o navio. Luffy pulou da enorme baleia junto com Spark. E Luffy parecia estar orgulhoso de alguma coisa. Pessoal, conheçam meu novo amigo Labon. Todos os tripulantes olharam para Nami. Ela realmente conseguia ler bem o capitão. Crocus estava curioso para saber o que Luffy disse à baleia para acalmá-lo tanto, mas ele não perguntou. Contanto que a baleia não se machucasse ainda mais, ele aceitaria qualquer mentira que o menino lhe contasse. Depois que Luffy voltou, ele tirou um pouco de tinta do armazenamento do navio e desenhou a icônica bandeira do chapéu de palha no topo da cabeça de Labon. Lembre-se, é melhor eu não ver nenhuma cicatriz nova quando voltar, ok? Luffy disse, dando tapinhas na grande baleia, que parecia um pouco feliz. Tanto Vivi quanto o Sr. 9 questionaram como o menino era tão amigável com a baleia com quem estava lutando momentos antes. Em pouco tempo, Luffy começou a gostar muito da grande fera. Caramba, ele estaria disposto a levar a fera na jornada junto com eles, se isso fosse possível. Mas por enquanto não foi. Luffy fez uma promessa a Labon, ele tentaria encontrar seus amigos perdidos no mar neste ano, e voltaria com pelo menos um de seus amigos. O que com toda a honestidade não seria tão difícil. Quando Brook se juntou à tripulação, Luffy sabia que ficaria emocionado em conhecer Labon. Então ele faria com que eles se encontrassem de alguma forma. E isso foi uma promessa. Agora, o que devemos fazer com vocês? Nami pensou enquanto Luffy cantarolava. Fazê-los andar na prancha? Luffy sugeriu. A dupla amarrada entrou em pânico, pois todas as cores foram drenadas de seus rostos. Eles pareciam horrorizados com Luffy. Você não deveria ser um herói, perguntou o Sr. 9, horrorizado. Heróis não matam, certo? Bem, eu sou um herói que salva a princesa e mata o crocodilo, Luffy disse, piscando para Vivi que estava com os olhos arregalados. Isso foi uma coincidência? Mas Luffy levou um tapa na cabeça de ninguém menos que Sabó. Luffy piscou, ele não esperava por isso. Pare de provocá-los, disse Sabó. Espere. Como você conseguiu acertar o Luffy? Nami perguntou. Ele não tem aquela coisa de aqui de observação? Sabó refletiu olhando para seu irmão e depois de volta para Nami. Bem, eu também tenho aquela coisa de aqui de observação, e o meu é melhor que o dele. O aqui dele é como um truque de festa comparado ao meu, então ele não foi capaz de reagir rápido o suficiente. Então, eu serei capaz de acertar o Luffy depois de aprender essa coisa do aqui de observação, concluiu Nami. E Sabó assentiu, o que fez Nami dar um sorriso motivado olhando para Luffy e inclinando o braço. Luffy engoliu em seco, inconscientemente dando um passo para trás. Irmão, isso é traição. Traição, eu digo. Luffy gritou, lançando um olhar feio para Sabó que por baixo da máscara sorria. E Nami, você nunca me bateria, certo? Eu sou o capitão. Claro que não, Nami disse, quase arrulhando, eu nunca acertaria meu capitão. Mas como navegadora, talvez eu precise usar força bruta para orientá-lo no caminho certo. Os outros membros da tripulação quase sentiram pena de Luffy. Se não fosse pelo fato de terem certeza, Luffy ainda estaria evitando o soco de Nami de uma forma ou de outra. Depois que tudo isso acabou, Crocus até ajudou Nami explicando sobre a pose do log. Mas parecia desnecessário. O capitão da tripulação já havia explicado para ela. E eles compraram alguns deles quando estiveram em Log Town. Isso deixou Crocus impressionado. Um garoto que sabia usar aqui e estava bem informado sobre as coisas. Ele podia ver o garoto fazendo seu nome na Grand Line. Com o passar do tempo, depois de um grande jantar, os chapéus de palha foram embora. Crocus viu seu navio navegar e orou silenciosamente por sua segurança. Em sua idade, ele viu muitos jovens morrerem no Mar Cruel. Ele esperava que Luffy não fosse um deles. Vamos torcer para que desta vez seus novos amigos cumpram a promessa, certo, Labon? A baleia gemeu um pouco, mas seus olhos nunca deixaram o Going Merry. Ele esperava que desta vez seu novo amigo cumprisse sua promessa. Capítulo 130. O Going Merry saiu da montanha reversa entrando na Grand Line. HM, então ainda não decidimos o que devemos fazer com eles. Nami disse, agora liberou os agentes da Baroque Works. O Sr. 9 e a Sra. Wednesday piscaram. Todos não compartilharam uma refeição feliz momentos atrás? Eles pensaram que estavam livres agora. Mas pensando novamente, agora que eles estavam em mar aberto, eles corriam muito risco se Luffy quisesse apenas jogá-los no mar. Eu ainda digo, nós os fazemos andar na prancha. Não seja tão mal, capitão. Sanji disse, o Wednesday aqui não fez nada de errado, mas não posso dizer o mesmo desse príncipe feio. Ei, o que eu fiz de errado? Tentei matar nosso amigo Labon. Tentei fugir enquanto estávamos ocupados.
Tentou manter Spark como refém. Bem, essa deve ser a façanha mais estúpida que você fez até agora. Até Vivi olhou feio para seu companheiro, porque ele não poderia ser menos estúpido. Mas ela suspirou, ele a ajudou muitas vezes e ela não queria que ele se metesse em problemas. Lamentamos, ele não fará isso de novo. Vivi disse, enquanto o Sr. 9 assentia rapidamente. Além disso, precisamos da sua ajuda. Vivi disse, sem navio não podemos voltar para nossa ilha. E onde é isso? Jim perguntou. Oh, é uma ilha chamada Whiskey Peak. Mas ela foi interrompida quando o Sr. 9 segurou sua boca, e ficou surpresa quando Jim olhou perigosamente para ela. Ele é a razão pela qual eu estava tentando sair deste navio. Ele é o homem-demônio Jim. Sua tripulação anterior foi destruída pela nossa organização. Ele sussurrou, mas então lembrou que a maior parte do trabalho era feita por um ex-fuzileiro naval chamado Anchor, mas mesmo assim. Então vocês estão na Baroque Works? Jim disse, um pouco irritado com sua primeira aventura infeliz. Vocês são os agentes numerados deles, não são? Ouvi dizer que vocês eram durões, ao contrário do resto. Quer testar? Calma, Jim. Você está assustando a senhora. Sanji disse. E você? Tire as mãos dela. O Sr. 9 piscou, libertando-a do seu aperto. Mesmo que Jim estivesse um pouco chateado com aquela ilha em particular, ele meio que não se importou muito. Anchor foi a principal razão pela qual Krieg falhou, e ele não tinha nada contra ele. O fracasso de Krieg não foi culpa de ninguém, mas dele, então Jim não se importou muito. E com Luffy, Jim tinha certeza que seu capitão não seria parado naquele tipo de ilha. De qualquer forma, se vocês vão ficar no navio, precisamos saber quem são vocês. Sabem seus nomes verdadeiros? Usopp questionou. Eu sou o rei, respondeu o Sr. 9, recebendo um tapa na cabeça de ninguém menos que Spark. O macaco de 6 braços não gostava desse sujeito em particular. Ai, sinto muito, mas não podemos lhe dar essa informação ou nosso chefe iria quebrar nossas cabeças. Tudo o que pedimos a você é que nos leve de volta à nossa cidade de Whiskey Peak. Você realmente acredita que confiamos em você desse jeito? Johnny disse. Sim, vocês não são tão confiáveis, disse Ozaku. Vocês podem tentar nos prejudicar quando estamos desprotegidos ou dormindo, disse Bartolomeu, fazendo o Sr. 9 suar profusamente. Eu nunca faria isso. O agente negou, mas pelo quão nervoso ele parecia, pode-se adivinhar que ele estava planejando isso. Kobe brincou. Eles podem vir, Luffy respondeu, desinteressado em falar mais sobre isso. O resto da tripulação ficou surpreso porque há pouco ele era contra. Se eles causarem problemas, nós os jogaremos ao mar novamente. Ou podemos alimentá-los como Mou. Pelo menos um deles, Sabó sugeriu, fazendo os outros piscarem, enquanto Luffy ria. O rei do mar em questão olhou para os agentes e sorriu, assustando-os ainda mais. Gosto do som disso, disse Zoro com um sorriso maligno, enquanto a dupla estremecia. Uma vez decidido isso, a tripulação não se preocupou tanto com eles, ainda assim Jin e Sanji ficavam de olho neles de vez em quando. Estava nevando e estava escuro. É verdade que isso não pareceu impedir Luffy. Bartolomeu assistiu do convés superior enquanto o capitão construía um boneco de neve, Usopp fazendo o mesmo. O novo recruta estava ocupado praticando seus poderes de Akuma no Mi, até que não conseguiu mais. Kobe, Johnny e Ozaku foram encarregados de limpar a neve do convés, enquanto Sanji tentava preparar algo novo com o grande peixe lula que encontraram dentro de Laboon. Nami estava lá dentro com seus 2 convidados, enquanto Zoro e Spark dormiam profundamente com suas roupas normais, como se nada estivesse errado. Por um tempo, tudo parecia relativamente bem. Afinal, a neve era estranha, mas não impossível de lidar. Isso foi até que um grito vindo de dentro da cabana assustou a todos, exceto Zoro e Spark. Momô, vire-nos! Nami gritou enquanto saía da cabana. Precisamos fazer um 80. Por que precisamos voltar? Atchan perguntou, todos os outros olhando confusos. Você esqueceu alguma coisa? Não, de alguma forma nos viramos. Nami respondeu. Precisamos nos virar. Compreendendo o suficiente da situação, Luffy se virou para olhar para Atchan. Você a ouviu, disse Jin. Vire-nos a ti. Os 6 homens peixe armados assentiram. Agora com a ajuda do médico ele havia recuperado completamente seus membros e estava de volta à saúde plena. Atchan sabia sobre o mar da Grand Line e como ele era caótico, então não ficou tão surpreso. Momô se virou, corrigindo o curso de Going Merry. Mas de repente o tempo mudou de neve para tempestade. O que? Kobe perguntou. Trovão? O vento está mudando de novo. Nami gritou. Johnny, arregace as velas, elas podem se perder com o vento forte. Yosaku e Kobe, ajudem-no a apertá-las. Sim, senhora. Johnny disse. A tempestade era tanta que até para Momô ver alguns metros à frente estava ficando difícil. E ainda assim era possível, foi Kobe, com sua visão aprimorada, quem foi o primeiro a ver. Iceberg. Kobe gritou. 7 horas. Então faça algo. Nami lamentou. Você não precisa me perguntar 2 vezes, querido. Luffy disse sorrindo, tirando a ponta de Horn e apontando para a frente Dynamic Boom Edon, e ele a esfaqueou no ar. E com um boom, uma enorme pressão de ar foi liberada e o iceberg foi completamente destruído e saiu do caminho de Momô. Mas de repente o tempo ficou nebuloso. Por que está nebuloso? Sanji perguntou. O que você quer dizer? Vivi perguntou, saindo da cabana. Eu ouvi um trovão há poucos momentos. Zoro, Spark, acorde. Nami gritou enquanto a tripulação se agitava. Nós precisamos de você. E por que Nami Chuan? Eu posso fazer tudo melhor que ele. Nami percebeu.
Oh sim, esqueci. Sanji dá um de seus chutes de tempestade flamejante. Isso deve dissipar a névoa um pouco. Você não precisa me dizer 2 vezes na Michovan. Sanji disse enquanto saltava do Going Merry, pulando na frente, antes de girar rapidamente, sua perna pegando fogo antes de chutar o ar. Tempestade Barbaque. Um grande chute de tempestade flamejante voou para a frente, abrindo caminho e iluminando o céu. Capítulo 131. Mais icebergs à frente, anunciou Sabó, e havia icebergs enormes em grande número cercando o oceano à sua frente. Até Momo estava com medo de como ele iria contrariá-los. Teria sido fácil se ele estivesse sozinho, então ele poderia ter mergulhado, mas com o navio isso não era possível. Quer que eu ajude? Antes que Luffy pudesse recusar, Nami lhe deu permissão. E claro, Sabó teve que se exibir. O revolucionário saltou alto e girou seu grande cano de metal como um bastão antes de fazer um movimento de facada para frente. Uivo do dragão. E como um canhão, uma pressão de vento comprimido saiu, destruindo qualquer iceberg em seu caminho, abrindo caminho. Sabó sorriu enquanto Luffy estalava a língua. Mostrar. Mas não acabou, o tempo mudou novamente. Desta vez para uma nevasca gelada. O navio mergulhou no caos total enquanto todo o peso da aleatoriedade da Grand Line descia sobre o Going Merry, todos em pânico. E depois do que pareceu uma eternidade, o tempo finalmente se estabilizou. A essa altura, toda a tripulação desabou no convés, ofegante de exaustão. Foi então que Zoro e Spark decidiram que era hora de acordar. Que dia lindo! Ele disse, observando os membros de sua tripulação deitados em desordem. Ei, vocês deveriam prestar mais atenção. As coisas podem dar errado a qualquer momento. Eu vou matá-lo. Jin sibilou, pegando a arma que ele tinha para emergências. Não se eu fizer isso primeiro. Nami rosnou. Depois de receber uma surra violenta nas mãos de Nami, Zoro teve que lidar com alguns vergões na cabeça. Spark fugiu quando viu Nami e se escondeu atrás de Achan, então o macaco foi salvo por enquanto. Escutem, seus idiotas. Este lugar é ainda mais estranho do que eu pensava a princípio, então não vai ser moleza. Não posso usar minhas técnicas normais de navegação aqui. Estamos fritos então. O Zomp raciocinou, parecendo morto por dentro. De jeito nenhum, Nami respondeu enquanto gesticulava para frente. Afinal, chegamos ao nosso primeiro destino. Olhando para frente com todos os outros, Jin pôde ver que realmente havia uma ilha ao longe. Foi o mesmo lugar onde terminou sua primeira viagem. Antes que alguém pudesse dizer uma palavra, o Sr. 9 e Vivi pularam no corrimão. Parece que temos que ir agora, disse o Sr. 9. Mas agradecemos por nos levar para casa. Nos encontraremos novamente se estivermos destinados também, acrescentou Vivi. Tchau. Com isso os dois saltaram do navio, nadando como 2 maníacos em direção à ilha. Bem, isso aconteceu? Kobe murmurou antes de olhar para Luffy, tentando entender por que ele os deixou ir embora. Mas é claro que Luffy não respondeu. Esperemos que não sejam indicativos dos habitantes daqui, disse Nami. Parece que há um rio para nos levar ao porto. Momo, você consegue nadar através dele? O rei do mar acenou com a cabeça para a pergunta e Achan levantou o polegar. E se esta ilha for mal assombrada, ou algo assim? O Zop perguntou fracamente enquanto trabalhava com Yosaku para manter o Merry no curso. Isso seria assustador. Yosaku concordou. Ou grandes monstros. Acrescentou Bartolomeu. Ah! O Zop gritou. Nem me faça considerar isso. Jin brincou. Então o grande rei dos atiradores está com medo de alguma ilha estúpida? E isso consertou o Zop. Claro que não. O Zop negou, estufando o peito, parecendo agora valente. Afinal, eu sou o grande capitão Usopp. Os olhos de Bartolomeu brilharam ao ver Usopp, enquanto Johnny e Yosaku comemoravam. Kobe brincou e olhou para Jin, que apenas encolheu os ombros. Vou proteger meus companheiros de tripulação com nada além do meu mindinho, disse Usopp, gabando-se alegremente. Enquanto isso acontecia, de repente Kobe ouviu o que parecia ser alguém falando à distância. Vocês ouviram isso? O menino perguntou. Mas novamente só ele tinha sentidos aprimorados, Spark também, mas ele não estava se incomodando. Parece gente, disse Luffy. Eu me pergunto o que está acontecendo. Ele disse, esfregando o queixo. Sabó queria ressaltar que Luffy poderia facilmente usar aqui e contar, mas não o fez. Parecia que ele estava apenas aproveitando a viagem e brincando com seus companheiros de tripulação ao mesmo tempo. Luffy, por sua vez, olhou para a ilha que parecia cactos, revivendo com carinho as memórias de seu mundo anterior. É a partir de quando a verdadeira jornada começa e ele mal podia esperar para iniciá-la. A ilha parecia estar coberta de enormes cactos. Os tripulantes nunca tinham visto algo tão estranho e acabavam de chegar à Grand Line. Até Kuina ficou surpresa e viajou por todos os 4 azuis. Que outras coisas incríveis ela veria? Quanto mais Mary se aproximava da cidade no meio do nevoeiro, mais o barulho aumentava. Até que o que realmente estava acontecendo finalmente apareceu. Os olhos dos tripulantes se arregalaram quando viram os habitantes de Whiskey Peak torcendo e gritando por eles quando entraram. Confetes e outras tradições comemorativas voando por toda parte. Bem-vindos à Grand Line, bravos guerreiros. Uma voz gritou. A jornada até aqui deve ter sido estranha para os recém-chegados. Outro disse. Você pode relaxar aqui o quanto quiser. Há tantas garotas fofas. Sanji gritou brincando. As lindas garotas em questão se animaram. Nós amamos você, Mario. Tanto Luffy quanto Sanji estavam de cabeça baixa, mas por motivos diferentes. Parece que essas pessoas adoram piratas. Bartolomeu supôs enquanto Usopp mandava beijos para a multidão como uma espécie de herói de guerra. Se eles estão tão perto da entrada, suponho que ganham muito dinheiro com piratas que buscam conquistar a Grand Line. Então somos heróis.
Usopp disse, perdendo completamente o foco. Estejam preparados, pessoal. Da última vez eles tentaram atrair os piratas Krieg com boa comida e mulheres antes de nos atacar. Eles estão tentando fazer o mesmo por nós, eu acho. Jin disse. Eles quase pegaram metade da nossa tripulação dessa forma, misturando coisas com a nossa comida. Não caia nos truques deles. Eles são agentes da Baroque Works, caçadores de recompensas que não gostam particularmente de piratas. Sim, eles geralmente se instalam em Whiskey Peak para que possam fazer com que novos piratas tenham a infelicidade de cair em sua armadilha, disse Luffy, mas parecia um pouco confuso, porque algo não estava batendo. Assim que o navio chegou ao cais, a tripulação desembarcou e foi imediatamente saudada por um homem. O homem tinha cabelos brancos muito encaracolados e um rosto bastante achatado. Apesar disso, o sorriso em seu rosto era bastante caloroso. Bem-vindos, heróis. Ele disse. Meu nome é Igarapoi, e bem-vindo ao Whiskey Peak, a cidade da música e das bebidas. Estamos muito honrados em recebê-lo. Estou aqui para convidá-lo cordialmente para uma festa organizada para você. Capítulo 132. Bem-vindos, heróis. Ele disse. Meu nome é Igarapoi, e bem-vindo ao Whiskey Peak, a cidade da música e das bebidas. Estamos muito honrados em recebê-lo. Estou aqui para convidá-lo cordialmente para uma festa organizada para você. Espere, você sabe que somos piratas, certo? E você não está tentando nos enganar? Luffy ficou surpreso. Com o haki de observação, ele conseguia ler um pouco a real intenção das pessoas. Por exemplo, como o coração deles batia se eles estavam mentindo ou não. E até onde ele sabia que eles não eram maliciosos, eles estavam genuinamente felizes em ver Luffy e a tripulação, o que tornou tudo mais confuso. Ou eles estavam dizendo a verdade, ou seu haki de observação estava pregando peças nele. Nós, caçadores de recompensas, precisamos ficar juntos. De uma forma ou de outra, alguns de nós também fomos rotulados injustamente pelo governo. E sabemos pelas nossas fontes que a mesma coisa aconteceu com você. E além disso, apenas pela sua recompensa, nós posso dizer, tentar algo assim seria tolice. Igarapoi disse, olhando para Luffy e depois de volta para Zoro e Kuina. Você é uma inspiração para nós, e até nosso chefe convidou você para se juntar à nossa causa. Luffy piscou enquanto Sabor ria ao fundo. Crocodilos queria na organização. Pobre crocodilo. Baroque Works recrutando piratas. Isso não é irônico. Zoro disse. Quando eu era caçador de recompensas, eles tentaram me recrutar também. Eu também. Kuina apoiou. Jin, por sua vez, estreitou os olhos para o velho. Não tente fazer nada, velho. Ao contrário dos piratas Krieg, minha nova tripulação tem honra, tente nos enganar. E nós acabaremos com você. Eu só estou na casa dos 30. Igarapoi gritou, quase fazendo Jin cair no chão. Só porque eu tenho cabelos brancos não significa que sou velho. Parecia que as pessoas aqui estavam genuinamente felizes em ver Luffy e sua tripulação. Bem, então o que devemos fazer, capitão? Kobe perguntou. Aproveite, eu acho. Luffy encolheu os ombros. Isso é tudo que você tinha a dizer. Usopp, Bartolomeu, Johnny e Ozaku comemoraram juntos, dançando alegremente. Bem, parece que poderemos aproveitar esta ilha. Kuina disse, HM, quero provar o doce local da ilha. Isso foi sério o suficiente? Nami perguntou fracamente. A propósito, Igarapoi, quanto tempo leva para um tronco ficar armazenado aqui? Uma pose de tronco, você quer dizer? Igarapoi disse, cantarolando. 3 a 4 horas no máximo. Mas não se preocupe, temos algumas poses eternas, caso precise sair mais cedo. Agora não é hora para assuntos de trabalho. É hora de todos vocês relaxarem. Nami foi rapidamente envolvida pela atmosfera de festa junto com o resto da tripulação. Eles ficaram um pouco hesitantes no início, mas Luffy e Spark verificaram se havia alguma coisa misturada na comida e não encontraram nada. Eles realmente não estavam tentando enganá-los. Se algo estava acontecendo com os habitantes de Whiskey Peak, Jin tinha que admitir que eles eram excelentes em esconder isso. Eles amontoaram toda a tripulação em um bar e forneceram-lhes diferentes tipos de comida e diversão. Luffy, Spark e Sabo estavam comendo o quanto queriam, o chefe sem acreditar no quanto ele poderia comer. Zoro e Nami estavam fazendo suas próprias coisas. Sanji estava cercado por mulheres e parecia estar desaparecendo no céu, enquanto Usopp contava histórias cheias de mentiras e fazia mais mulheres desmaiar. Esta com certeza é uma grande festa, disse Yosaku ao seu lado, mexendo na comida que conseguiram roubar de seu capitão. Claro que é, Johnny concordou. Eles realmente nos veem como heróis. Bem, pelo menos capitão. A dupla permaneceu em silêncio por um momento. Você sabe que realmente tivemos sorte em entrar na tripulação, disse Yosaku, enquanto Johnny assentia. Sim, podemos realmente melhorar aqui, Johnny disse. Com o irmão mais velho, Luffy, me ensinando pessoalmente, tenho certeza de que serei o melhor lanceiro do mundo. Yosaku assentiu. Seu próprio treinamento sendo monitorado por Sabo, o segundo em comando do exército revolucionário. O garoto loiro parecia estar acostumado a treinar recrutas, então quando Yosaku pediu um sparring, ele começou a ajudar. Honestamente, ele próprio estava um pouco cético sobre como treinaria com seu machado e escudo, mas com Sabo treinando, Yosaku estava tentando criar seu próprio estilo. Mas era um trabalho em andamento. Ambos melhoraram muito ao longo dos dias, usando suas novas armas. Então, eles ficaram felizes por terem podido participar. Estou quase com ciúmes de vocês. Os dois ex-caçadores de recompensas ficaram surpresos quando Bartolomeu apareceu atrás deles. Enquanto vocês estão melhorando tanto, estou perdendo meu tempo criando escudos aleatórios. Eu deveria ter treinado meus poderes. Não se preocupe, cara novo, disse Johnny.
Sim, tanto o capitão quanto o irmão mais velho, Sabó, disseram para você se concentrar em sua habilidade de Akuma no Mi por um motivo, disse Yosaku. Seu poder pode realmente ser útil caso fiquemos presos em uma situação complicada. Enquanto Johnny e Yosaku confortavam Bartolomeu, a festa continuava. Oi, Zoro disse, batendo na nuca do trio para acordá-los. Aquele prefeito está se movendo, estamos seguindo ele. Ele parecia estar preocupado por algum motivo. Mais 5 minutos, Bartolomeu disse, levando um tapa na cara e acordando-o completamente. Uau, nós também temos? Yosaku bocejou. Estou muito cansado de tanto dançar. Ugh, minhas costas doem. Quando adormecemos? Levante-se já, Nami disse atrás de Zoro. Ela já estava pronta para sair e assistir com ele. Então seriam 5 deles se algo desse errado. Ele tem que estar tramando alguma coisa. Ugh, sim, senhora. Os 3 resmungaram enquanto se levantavam, pegando suas armas. Juntos, a trupe de 5 pessoas saiu pela parte de trás do bar onde estavam descansando, esgueirando-se pelas bordas para ver o que estava acontecendo. Zoro decidiu que já estava farto de olhar ao redor do prédio, então subiu pela lateral do prédio para chegar ao topo, os outros resmungando enquanto seguiam lentamente. Assim que chegaram ao topo, eles tiveram uma visão frontal completa de Igarapoi conversando com a senhora Wednesday e o senhor. Ele realmente não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo, mas logo ficou óbvio que algo estava acontecendo. Capítulo 133. Você tem que sair da ilha, eles já os enviaram. Igaron ou Senhor 8 disse com voz em pânico. Por quê? Senhor 9 perguntou, confuso. Ele ainda estava meio bêbado da festa e as coisas para ele estavam ficando sóbrias muito cedo. Pelas minhas informações eles já enviaram 2 de seus agentes oficiais para cá. Vivi, você tem que sair daqui agora. Senhor 8 avisou preocupado. O Senhor 9 piscou. Espere, o que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para sua parceira, a garota de cabelo azul chamada Senhorita Wednesday, pálida com a notícia. Por que o quartel-general enviaria agentes oficiais para a primeira parte da linha principal? Ninguém vem a esse lugar de merda. E quem é Vivi? Essa seria ela, e Garon suspirou. Lamentamos por esconder nossa identidade de você, Senhor 8, mas Vivi precisa de sua ajuda para voltar para casa em Alabasta. Caso contrário, as coisas ficarão muito ruins para ela e para o resto. Vivi, então esse é o seu nome. Senhor 9 disse. Mas você traiu a organização ou algo assim? A garota balançou a cabeça, e daí? E a senhorita Monday também sabe disso? E Garon acenou com a cabeça. Sim, ela também decidiu nos ajudar. Ela está atualmente cuidando caso eles cheguem mais cedo, ela nos sinalizará, se for o caso. Quando eu e Vivi entramos na organização, não sabíamos se poderíamos confiar em você ou não. Mas agora, por favor, você tem que ajudar a Vivi, que a Haha, uma mulher o interrompeu. Ela estava no fim da estrada, o luar iluminando a vista. E ela também não estava sozinha. Todos os participantes da conversa moveram a cabeça para vê-la. A mulher tinha menos de 1,5 metro de altura e tinha cabelo loiro liso cortado curto e coberta por um chapéu amarelo com aba laranja. Ela tinha uma cintura fina com detalhes acentuados por seu vestido com tema limão, a roupa exibindo suas pernas longas. A pele pálida descia por suas pernas e braços, e suas mãos estavam cobertas por luvas brancas. Olhos azuis claros brilhavam com alegria sádica enquanto ela brincava com um guarda-chuva amarelo da mesma cor de seus brincos de limão. Ajudá-la? É tarde demais para isso, e parece que temos alguns espiões em nossa organização, não é mesmo, Senhor 5? Você veio aqui para rir de nós? E Garon rosnou ficando na frente de Vivi. Então seus olhos se voltaram para o corpo diante dos pés do agente. O que você fez com a senhorita segunda-feira? Nada demais, mas essa vadia tentou nos impedir. Nós apenas a colocamos no lugar dela. O homem, Senhor 5, grunhiu com uma voz suave. O agente tinha cabelos pretos desgrenhados em uma espécie de afro curto e um sobretudo fechado vermelho tijolo que combinava bem com sua pele bronzeada. O número 5 estava sentado em um quadrado no peito esquerdo do sobretudo e um par de óculos escuros apoiado no nariz, escondendo os olhos. Estamos aqui para cumprir nossa tarefa e seguir nosso caminho alegremente. Rir é apenas um bônus. E aqui está uma freira assada chegando. O Senhor 5 então chutou a freira Senhorita Segunda, e o corpo da mulher musculosa caiu no chão sem vida. Senhorita Segunda-feira. Todos os 3 agentes de fronteira ligaram. O Senhor 9 correu em sua direção e verificou seu pulso. Por que você a matou? Oh, qual é, garoto? Ela já estava morta quando tentou nos impedir. E Garon rosnou, olhando para os 2 agentes. O homem se sentindo culpado por mandá-la em primeiro lugar. Seus bastardos. Por que vocês vieram aqui? Senhor 9 rosnou. Enviaremos uma reclamação ao patrão. O chefe nos enviou, disse o Senhor 5, interrompendo o falso príncipe, um dedo deslizando preguiçosamente em seu nariz. Disse que alguém aprendeu seus segredos. Não sei quais segredos. Não quero saber. Obviamente, outra pessoa descobriu. Viemos para amarrar todas as pontas soltas e eliminar todos os intrusos daquele reino. Senhor 9 piscou. Você está atrás de mim? Agora, espere um segundo. O Senhor 9 pulou, um pouco em pânico. Eu não sou um rei nem nada. Só uso uma coroa porque é um hobby. Você não, seu idiota, Senhor 5 rosnou enquanto seu parceiro ria. Estamos aqui pela princesa de Alabasta Nefertari Vivi. Ela está aqui? Espere, a senhorita Wednesday é a princesa. Senhor 9 gritou em estado de choque, antes de olhar para seu agente parceiro. Carol, o pato, fez o som mais próximo de um rosnado que os patos podiam, saltando na frente da aparente princesa protetoramente junto com Igaron. Vivi ainda queria recusar a reclamação, mas...
você não vai machucar a princesa. Senhor 8 gritou enquanto se levantava, os polegares entrelaçados no laço em volta do pescoço. Não enquanto eu e Garon, o chefe da segurança do castelo, ainda estiver respirando. E garrapapa. Ele puxou o nó, disparando as armas ainda aparecendo em seu cabelo. Apenas a senhora Valentine se moveu para se esquivar, saltando incrivelmente alto e abrindo o guarda-chuva. Com o lugar vazio, as balas correram para o senhor. Quando os projéteis atingiram o agente masculino, porém, ele literalmente explodiu. A força explosiva foi capturada pelo guarda-chuva de sua parceira, elevando-a para o alto. Ela manobrou habilmente, flutuando como se não tivesse peso até passar por cima da senhora Wednesday. Ela fechou a sombrinha. Carraha, agora não é tão divertido. Prensa de 10.000 quilogramas. Ela caiu como uma pedra, Carol e a princesa fugindo, e Garon pulando para o lado. Mesmo assim, eles ainda foram derrubados pela onda de choque que a senhora Valentine causou quando pousou, formando uma cratera com ela no centro. A princesa sacou sua arma, os estranhos anéis mindinhos que ela chamava de peacock slashers, e tentou retaliar. Que a rara. Senhora Valentine riu, saltando do buraco no chão e flutuando 3 metros no ar. Você é bem rápida, princesa Vivi, mas nossas ordens são para eliminá-la. Nada pessoal. Enquanto a princesa fazia o possível para evitar a mulher sem peso e o senhor 8 e o senhor 9 lutavam contra o senhor. Obrigado por me ajudar, senhor 9. E Garon disse enquanto amarrava seu arco com flechas novas. O senhor 9 tinha 2 tacos como arma e embora parecesse corajoso, suas botas trêmulas diziam o contrário. Que tipo de príncipe deixa a princesa em perigo? E também, não posso perdoá-lo pelo que ele fez com a senhorita Monday. Patético e inútil. Vamos terminar isso rápido. Mr. 5 provocou o entediado. O dedo no nariz. Capítulo 134. Enquanto isso acontecia, uma conversa acontecia em um telhado, debaixo de um cacto, e as sombras escondiam os indivíduos na conversa. Eram Zoro, Nami, Johnny, Yosaku e Bartolomeu. Todos os 5 estavam escondidos, observando tudo o que acontecia. Você sabe que eu tinha dúvidas de que eles estavam tentando nos armar, mas parece que não é mais o caso. Nami disse, o que você acha que deveríamos fazer? Zoro encolheu os ombros. Na verdade, eu estava esperando uma luta sangrenta aqui, não essa. Oi Luffy, o que devemos fazer? Eu me pergunto. Nami e o resto piscaram e moveram a cabeça para o lado, apenas para ver Luffy e Spark observando a situação com eles. Quando? Como você chegou aqui? Bartolomeu perguntou em estado de choque, antes que seus olhos brilhassem, isso é tão legal. Nami suspirou vendo a entrada repentina de Luffy. Por que ele teve que fazer isso? Foi algum tipo de peculiaridade estranha dele? Honestamente foi meio chato. Acho que deveríamos esperar, era Jin, ok. Quando ele chegou aqui, e ele estava nada menos com o Usopp. Que merda. No momento em que um deles conhece Soru, o resto segue. Não queremos ser arrastados para mais problemas. Deixe-os resolver as coisas entre si. Esse sim, não queremos nos envolver em nenhum problema. Usopp repetiu, tremendo um pouco de nervosismo. Mas aquela pobre freira, ela foi tão gentil. Mas ela está morta agora. Não é como se pudéssemos tê-los impedido, ela já estava morta quando os 2 agentes a arrastaram até aqui. Zoro respondeu com indiferença. E eles pretendem matar o cabelo azul também. Ei, não diga isso, idiota. E era Sanji. Não podemos simplesmente deixá-los machucar a bela dama. Você não ouviu? Ela é uma princesa. Bem, se ela for uma princesa, podemos conseguir algum dinheiro dela ajudando-a, sugeriu Kuina. Dinheiro. Os olhos de Nami já se transformaram em mentiras. Sim, definitivamente deveríamos ajudá-la. Sua personalidade dando uma volta de 80, quase metade da tripulação derramou suor em Nami. Pessoal, acho que deveríamos ajudá-la. O Sr. Boom Boom já acabou com os outros agentes e a mulher voadora pode matar a princesa se não fizermos nenhum movimento. Kobe apontou. E era verdade, o Sr. 5 acabou com o Sr. 8 e o Sr. 9, enquanto Vivi estava em apuros contra a senhorita Valentine. Tanto Sanji quanto Luffy se moveram, tentando ajudá-los, mas um deles foi tropeçado por Zoro. Não. Por que você fez isso, Marimo? Agora Luffy também está com ela. Sanji gritou, levantando-se e olhando para Zoro. O espadachim em questão revirou os olhos. As 2 eram mulheres, idiota. E se importa que eu te conte sobre sua peculiaridade de não lutar com uma mulher para salvar outra? E por que você se importa? Você não dormiu com aquelas morenas do bar. Você até fede como eles. Zoro disse, torcendo o nariz. Ah, então é por isso que Sanji estava com um cheiro estranho. Cheira mesmo a perfume feminino, agora que você mencionou. Kobe cheirou o ar, mas depois ficou verde e com outras coisas também. Oh Deus, por que fez isso? Eu tenho que cheirar isso, agora não consigo deixar de sentir o cheiro. Morenas, hein? A cozinheira loira definitivamente tem um tipo. Jin sorriu. Pelo menos eu transo, ao contrário de vocês, coitados. Tanto Jin quanto Zoro foram acionados. Você tem algo a dizer. Asterisco ban, asterisco ban, asterisco bun, asterisco ban. Todos os 4 homens estavam no chão, tudo por causa de uma certa cabeça laranja que parecia estar furiosa de raiva. Kuina, Spark e Usopp olharam para eles com um pouco de simpatia, enquanto Johnny e Yosaku tentavam reviver seu companheiro caído. Vocês algum dia vão calar a boca? Nami resmungou, chateada mas não com eles, mas com Luffy que estava flertando com Vivi o tempo todo enquanto espancava os inimigos. Tanto o Sr. 5 quanto a senhorita Valentine estavam sendo maltratados por Luffy. Agora, para onde foi a tripulação? Achan questionou enquanto coçava a cabeça. Assim como os demais depois da festa, ele havia adormecido, mas ao acordar não encontrou ninguém da tripulação. Então ele saiu em busca deles.
Os outros caçadores de recompensas também estavam dormindo profundamente por causa da bebida e da festa, então ele não tinha ninguém para pedir informações. Mas o problema é que, ao contrário da Vila Kokoyashi, aqui todos os edifícios e ruas pareciam semelhantes. Agora, ele não era como Zoro, mas estava no meio da noite, com nada além do luar e da luz ocasional da rua para guiá-lo. Se ao menos ele pudesse pedir informações a alguém. Espere, havia uma mulher com chapéu de cowboy sentada em um dos telhados. Ei senhora, você viu meus amigos? Eles são um bando selvagem. Você conhece o grupo pirata que veio aqui? Achan perguntou. A mulher em questão olhou para ele antes de apontar em uma determinada direção. Houve algum tipo de comoção acontecendo. Achan acenou com a cabeça em agradecimento. A tripulação tinha o péssimo hábito de criar problemas, talvez eles estivessem lá. Com isso ele seguiu na direção deles, despreocupado. Agora, você poderia parar de ser tão assustador, senhor Máscara? A mulher questionou, olhando para o indivíduo mascarado da peixe. Eles me chamam de assustador por espionar os outros, mas você leva isso para outro nível. Demorou um minuto inteiro para encontrar você. Isso é só porque me deixei encontrar. O homem em questão estava sentado em outro telhado, com um cano de metal ao seu lado. Bem, eu só estava me certificando. Não quero que você machuque um dos meus amigos e se meta em problemas desnecessários. Ao contrário dos outros, você é forte e perigoso. De qualquer forma, agradeço a ajuda com Achan. Tchau. Com isso, o homem desapareceu do seu lugar, não deixando rastros. A mulher não disse nada, com o rosto ilegível, mas Nico Robin sabia que as coisas não eram tão fáceis com os chapéus de palha como ela presumia. Ela não conhecia o indivíduo mascarado, mas ele era perigoso. Quem quer que fosse, era poderoso e forte o suficiente para assustá-la. Então ela teve que agir com cuidado, pois mesmo com sua fruta do diabo, Robin não tinha certeza se conseguiria pegá-lo de surpresa. Quem era o desconhecido mascarado que de repente se juntou aos chapéus de palha? Ela estava curiosa. Os piratas do chapéu de palha, eles com certeza são um bando selvagem. Capítulo 135. Alguns momentos atrás, Dona Valentine pulou alto e quis dar uma chutada. Dessa vez ela não iria errar, e ela faria questão de esmagar a princesa sob seus calcanhares. Diga adeus, princesa. Pressão de 10.000 quilos. Vivi estava com os olhos arregalados e poeira nas roupas. Carol, o seu pato, também foi ferido por uma das balas explosivas do senhor. A princesa fechou os olhos aceitando o destino, mas nada aconteceu. Sabe, porque eu sempre encontro você em situações problemáticas. Devíamos parar de nos encontrar assim, disse uma voz, e Vivi abriu os olhos só para ver Luffy na sua frente, segurando o peso da senhorita Valentine com apenas um dos seus dedos, e ele nem estava lutando também. Tanto Vivi quanto Valentine estavam com os olhos arregalados. Luffy então sorriu olhando para o agente que ele estava segurando. Você com certeza está do lado mais pesado, não é? Vivi ficou impressionada, não apenas com sua aparência, mas também com a demonstração de força sobrenatural. Ele realmente a salvou. Vê você. Como você está fazendo isso, seu bastardo? Claro, Luffy a ignorou e olhou para Vivi e vendo sua boca aberta, ele sorriu. Eu disse, sou um pirata que salva a princesa e vence o crocodilo. Luffy piscou quando Vivi sentiu o sangue subir pelo seu rosto. Miss Valentine agora estava chateada por ter sido ignorada. Pare de me ignorar. Como você está, esse bastardo? Tenho mais de 10.000. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, ela foi enviada voando em direção à meleca explosiva disparada pelo Senhor 5. Eca, quem usa meleca no nariz como arma? Luffy questionou, parecendo enojado. Senhorita Valentine, você está bem? Senhor 5 disse correndo em direção ao seu parceiro, que ele explodiu acidentalmente. Enquanto isso acontecia, Luffy se concentrou em pegar Vivi do chão. Uma princesa como você nunca deveria estar no chão. Ele disse suavemente. Agora eu tenho que perguntar, você está solteiro de alguma forma? Vivi sentiu-se corar como uma colegial com a pergunta de Luffy. O jovem pirata não só tinha um corpo lindo, mas também era forte. Era evidente pelo fato de ela estar viva. E agora, de repente, ele estava fazendo esse tipo de pergunta. Vivi balançou a cabeça, respondendo a sua pergunta, enquanto o sorriso de Luffy se alargava. Bem, só tive que verificar, sendo da realeza e tudo, você já pode estar noivo, isso não faria diferença, é claro, já que eles não me chamam de senhor rouba sua garota por nada. Xixixi. Mas, você não tem nada por aquela sua senhorita navegadora? Vivi guinchou. Esta não era uma conversa que ela esperava agora, mas seu coração batia forte e ela precisava saber. Sim. Vivi sentiu uma pontada no coração, mas de repente Luffy levantou o queixo enquanto os olhos castanhos de Luffy olhavam para ela. Diga a palavra e poderemos ter algo acontecendo também. Nariz extravagante Canon. Pressão de 10.000 quilos. Que maneira de estragar o clima. Só um momento, por favor. Luffy então puxou o braço de Vivi, e a levou como uma princesa antes de pular para onde estavam o resto dos chapéus de palha. Agora, você deve estar seguro aqui. Ei! Miss Valentine gritou. Para onde foi o bastardo? Tanto ela quanto o Senhor 5 procuraram por Luffy, mas nenhum deles o encontrou, eles nem conseguiam vê-lo se mover. No momento ele estava lá, no momento seguinte ele e a princesa tinham ido embora. Obrigado. Mas você pode me colocar no chão agora? Vivi perguntou, um pouco nervosa pelo olhar que Nami estava dando para Luffy e para ela. Claro, Luffy apenas sorriu para Nami, antes de olhar para Vivi. Vivi, é claro, esqueceu de questionar como ela estava aqui de repente. Ela nem viu o que aconteceu, no momento ela estava no chão, no momento seguinte ela estava no telhado. Tem certeza que está bem?
Sua frequência cardíaca e pulso dizem o contrário. Luffy disse, meditando enquanto a garota ficava envergonhada em seu colo. Eu posso carregar você o dia todo, se você quiser, minha princesa. Esses músculos não são apenas para exibição, você sabe. Enquanto Sanji chorava sangue e Nami estava chateada, o resto dos chapéus de palha se divertia com a situação. Mas foi aí que outro loiro pousou em cima do telhado junto com Atchan. Era Sabó. O que eu perdi? Sabó disse, e ergueu a sobrancelha ao olhar para Vivi em seu colo, corando e Nami parecendo furiosa. O revolucionário levantou as mãos em sinal de rendição. Só para você saber, ele foi adotado e não tem interesse em ser arrastado para isso. Luffy olhou feio para seu irmão, antes de mostrar a língua de maneira madura. É claro que Sabó retribuiu o gesto. Aí está você, bastardo? Miss Valentine disse. Você está com medo. Luffy ignorou os agentes enquanto conversava com seus companheiros de tripulação. Johnny e Yosaku vão cuidar do Sr. 5 e do Boca Suja gritando lá embaixo. As frutas deles devem ser de grande valor. E lembre-se que esta pode ser sua primeira luta, então será ruim se você perder. Eu treinei você pessoalmente, Johnny, então não perca. Sem pressão. Johnny enrijeceu, já sentia o suor no pescoço. O mesmo para você, Yosaku, não perca. Vai parecer ruim. Mas sim, sem pressão. Sabó disse, levantando o polegar, fazendo Yosaku enrijecer também. Ambos os ex-caçadores de recompensas engoliram em seco quando Luffy e Sabó os chutaram do telhado para lutar contra os agentes. Eles tinham muita coisa pela frente, então não podem perder agora. Capítulo 136. Meu dinheiro está em Johnny quebrar um osso primeiro. Nami começou a apostar. Eu digo que Yosaku vai quebrar primeiro, disse Jin, fazendo sua aposta. O resto dele suava com suas palhaçadas. Isso não é legal, pessoal. Luffy murmurou. Diga isso depois de colocá-la no chão. Seu cérebro de borracha, Nami disse esquecendo totalmente do dinheiro já que Luffy ainda estava com Vivi nos braços. O quê? É confortável aqui, certo? Luffy perguntou enquanto Vivi inconscientemente assentia. Ela estaria mentindo se dissesse o contrário. Luffy sorriu antes de olhar para Nami. Você quer se juntar? Eu posso carregar você também, ele questionou seriamente. Nami piscou, sim não, quero dizer, não. Pare de flertar, seu capitão Baka. Baka? Ela disse, resmungando, roendo a unha. Mas havia um certo rubor em seu rosto. Droga, meu irmão comeu um pouco de ris. Nami lançou um olhar feio para Sabó, calando a boca do loiro. Nami suspirou antes de olhar para Vivi. E você? Vamos te levar para sua casa. Você não disse que você era uma princesa? Sim. Vivi respondeu rapidamente sem querer irritá-la. Nami era um pouco assustadora. Embora atualmente a mulher de cabelo laranja parecesse um tsundere tentando esconder o rubor de raiva. Nós vamos salvá-la então. Mas, você é a princesa de um grande país, então, 1 bilhão de beris parece certo. 1 bilhão? Usopp hesitou, nunca tendo considerado uma quantia desse tamanho. Afinal, esse preço poderia comprar toda a sua ilha natal. Não sei se posso te dar isso, Vivi respondeu com sinceridade quando Luffy finalmente a colocou no chão. Veja, meu país está atualmente preso em uma guerra civil causada pela Baroque Works. Eles usaram a falta de chuvas e a seca e manipulei eventos para incriminar meu pai, King Cobra, pelo incidente. Muitas pessoas acreditam que ele é o responsável por isso e a resistência cresce a cada dia que passa. Mesmo que meu pai tenha drenado nossos cofres tentando manter as pessoas vivas. Igaron e eu nos infiltramos no barroco trabalho para conseguir essa informação e preciso devolvê-la a Alabasta. Tudo que peço é que você me leve até lá e eu lhe darei tudo que tenho. Então é fácil. Luffy disse, colocando o punho direito na palma da mão esquerda. E você? Desculpe. Eu quero você. Você não disse que está disposto a dar tudo? Luffy se inclinou, fazendo a garota corar novamente. Enquanto Nami arrastava o capitão para longe de Vivi, os outros discutiam o assunto em questão. Isso parece arriscado, Jin comentou, esfregando o queixo enquanto observava a luta entre Johnny, Yosaku e os agentes. Havia muitos agentes lá atrás e parecia que era apenas uma base entre muitas. Quem está por trás de tudo isso? Não, certamente não posso te dizer, respondeu a Bluenete, um pouco assustada. Ele é um dos homens mais temíveis deste oceano, um homem astuto ao ponto do brilho. Seu intelecto só é rivalizado por sua maldade, e ele tem planejado como dominar o país deserto de Alabasta nos últimos 5 anos. Se eu lhe dissesse o nome dele, você também seria colocado na lista de alvos dele. Todo mundo conhece como Senhor Zero, e ele afirma que seu objetivo final é transformar Alabasta em um paraíso perfeito, com ele como ditador inquestionável no topo. Mas não passa de uma mentira. Ele não parece durão para mim. Bartolomeu disse, flexionando os bíceps. Tenho certeza de que o capitão pode vencê-lo muito bem. Como se isso fosse um flex. Bem era. Vamos, Zoro bocejou, completamente imperturbável pelas divagações da princesa. Ele não pode ser tão durão. Não é tão difícil? Vivi exigiu, girando para olhar o espadachim nos olhos. Você não estaria agindo tão duro se soubesse que o Senhor Zero era o crocodilo dos 7 senhores da guerra, Senhor Bushido. O que? A maioria dos chapéus de palha entrou em pânico. A princesa engasgou de vergonha e cobriu a boca, como se a ação pudesse retirar a informação que ela acabará de revelar. Crocodilo. Cobb exigiu, seu rosto mudando rapidamente entre fúria e pânico. Você quer dizer o Senhor da Guerra, crocodilo. Johnny e Yosaku engasgaram. Um Senhor da Guerra. Jin sussurrou em estado de choque, caindo contra a parede. Seus olhos ficaram desfocados, sua mente não estava mais no presente. Ele quase sentiu um arrepio percorrer sua espinha na última vez em que conseguiram escapar de o homem que desafiou Barba Branca e perdeu o braço. Atchan disse um pouco assustado. Ouvi dizer que ele é um usuário de logia, como o Capitão Somer, mas ele tem a habilidade da areia.
Você não pode estar falando sério? Bartolomeu gaguejou, engolindo em seco antes de estufar o peito. Mas tenho certeza de que o capitão não desistirá. Bem, claro que não vou, disse Luffy, colocando os pés em cima de uma caixa, inclinando-se. Eu me tornarei o homem que será o mais forte. O rei dos piratas, o homem que conquistará os mares. Não vou desistir de algum crocodilo atrasado. Xixixi. Enquanto a conversa acontecia, ninguém notou os dois animais que haviam tirado a foto de toda a tripulação escondidos nas sombras. Os azarados. Mas antes que pudessem sair, de repente sentiram duas mãos em seu pescoço. Era Spark. Guisado. O macaco disse, antes de bater as cabeças dos dois, nocauteando os dois. O macaco de 6 braços acenou com a cabeça para si mesmo. Ele tinha certeza que Sanji poderia fazer um ensopado com eles. Capítulo 137. Quartel-General da Marinha. O vice-almirante inoxidável suspirou mais uma vez devido à comoção que acontecia na sede. Novos piratas chegando causando problemas, velhos piratas tramando, essas eram as coisas comuns deste mundo. E tudo isso trouxe papelada para ele. Como vice-almirante, você normalmente não fica de folga se seu sobrenome começar com macaco, mas exceto ele, todos tinham seus deveres. E aconteceu que ele deu aos piratas novas recompensas que estavam na linha principal, o que era um trabalho muito estressante, aumentar ou dar recompensas apropriadas aos novos piratas. Se for demais, eles podem ganhar muita fama cedo demais, dar-lhes muito pouco, e os fuzileiros navais próximos podem subestimá-los e acabarem mortos. Ainda assim, distribuir recompensas era a parte fácil, mas cuidar de toda a papelada para colocar essa recompensa no papel era apenas um aborrecimento. Em seu escritório, ele estava sozinho cumprindo tarefas noturnas, a maioria de seus subordinados se retirava para dormir, então ele estava fazendo um pouco mais de sua parte. Mas novamente, como fuzileiro naval, ele levava seu trabalho a sério. Sua paixão pela justiça não será derrotada por sua preguiça. Trafalgar Law. A primeira coisa que ele faz depois de entrar na Grand Line é matar um rei. Pirata hoje em dia, ficando cada vez mais selvagem. Câncer, que estava ao seu lado, lia os relatórios assobiando os feitos. Inoxidável tentou ignorá-lo e continuar com suas funções. Ele não estava com disposição para isso. Bem, o suposto rei era um tirano. A única razão pela qual não podemos fazer nada foi por causa do tributo celestial. Então, de certa forma, ele fez nosso trabalho por ele. Bogard disse, colocando uma xícara de chá na mesa do vice-almirante Saint-Iles, fazendo o homem de meia-idade olhar para cima em apreciação. Depois disso, Bogard sentou-se perto de Câncer, depois de lhe dar sua própria xícara de chá, que estava examinando os relatórios. Direto como sempre, Bogard-san. Câncer sorriu, dando uma tragada em seu charuto, antes de tomar um gole de seu corte. De qualquer forma, acho que deveríamos dar a ele uma recompensa de 50 milhões, principalmente com aquela fruta dele. Opi no Mi é bastante versátil, ainda mais quando somamos o fato do garoto ter conhecimentos médicos. 50 seria um eufemismo, mas dar muito seria uma tolice. Bogard assentiu. Câncer, você sabe que é meu trabalho escrever recompensas? E se você está aqui para ajudar, ajude-me com essa maldita papelada, não com as recompensas. Vice-almirante inoxidável disse. Tenho certeza que você resolveu isso. Câncer disse, pegando casualmente outro relatório. Este é um pouco preocupante. Mad Monk, Urouge, o capitão dos piratas monges caídos, destruindo uma base marinha completa sozinho, sem qualquer ajuda, matando um dos capitães da marinha no processo. Ele também foi capaz de libertar alguns dos prisioneiros que estavam a caminho de Impel Down. Isso é muito ruim, disse Bogard. Mas o homem não saiu repentinamente do radar há alguns anos atrás. Um pirata descendente da Ilha do Céu, pensamos que ele morreu. Parece que ele estava se escondendo na Grande Linha. Esses tipos de piratas são a razão pela qual precisamos do fuzileiros navais. Mas, novamente, Bogard-san, o capitão Striker não era o mais honrado dos fuzileiros navais. Se fosse, ele não teria ajudado a esconder a localização do monge louco, Urouge em primeiro lugar. Câncer disse. Nossa inteligência diz que Urouge tinha um acordo com ele. Ele recebeu uma quantia considerável, enquanto Urouge se escondia perto de seu território, e o pirata não tinha mais nenhuma utilidade para ele. Notícias de maçãs podres somente depois que elas morrem ou mudam de lado. Eu mesmo me pergunto isso, respondeu Bogard. Os fuzileiros navais, como uma grande organização, tinham muita corrupção dentro deles. E muitas vezes isso foi descoberto tarde demais. Claro, X-Drake foi uma exceção a essa regra. Mas poucos sabiam de seus objetivos originais de estar disfarçado. Bem, o que me preocupa não são eles, é isso. Inoxidável disse enquanto fazia um relatório a Bogard, Câncer intervindo de lado. A reportagem era sobre um ex-pirata do Barba Branca que atacou a Ilha Dran, e ele foi capaz de assumir o reino em um dia. Devido ao pirata ter um relacionamento com o Yonko e a ilha estar no início da Grand Line, os fuzileiros navais estavam coçando a cabeça sobre o que fazer. O bastardo se autodenomina Barba Negra. Nós o conhecíamos desde que ele era criança. Marshal DTS. Ele se juntou aos Barba Branca desde que era menino, mas agora, de repente, ele teve a ideia de matar um de seus tripulantes e fugir do tripulação da velha lenda. É muito preocupante o que o cara tem planos. Inox disse. Depois de assumir o controle da Ilha Dran, o homem não ficou muito tempo e optou por mudar de local novamente, isso torna seus movimentos imprevisíveis. HM, qual é a recompensa dele? Câncer perguntou. Ele não tem um. Tanto Câncer quanto Bogard olharam para Inoxidável. Em todos os seus anos na tripulação do Barba Branca, ele fez pouco esforço para ganhar fama e optou por se esconder atrás da sombra do velho, esse tipo de homem. Recompensa. Por quê? Câncer perguntou.
Alguns dos anciões o consideram um bom candidato para o sistema de senhores da guerra, Inoxidável disse, enquanto os outros assentiram. Havia muito a ser dito sobre esse assunto, mas só poderia haver 7 senhores da guerra ao mesmo tempo, o que significa que um dos atuais senhores da guerra pode ser substituído, e quase todos sabiam que provavelmente era Jeco Moria. Ele não era tão útil como o resto dos senhores da guerra. Além disso, se um ex-pirata do Barba Branca se juntasse às fileiras do Varluard, os fuzileiros navais seriam capazes de obter muitas informações dele. Correram rumores de que o almirante da frota poderia se aposentar em breve e derrubar um Yonkou seria uma ótima maneira de fazer as coisas. Ainda há outras coisas. Parece que o novo pirata Eustace Kidd tem algumas bolas de bronze. Câncer disse enquanto lia o relatório. O garoto realmente matou o velho cachorro Elmejek, e nem deixou um de seus tripulantes viver. Doente bastardo, mas precisamos de mais piratas matando uns aos outros, isso facilita o trabalho. Há também Scratman Apple, sua tripulação também está causando muitos problemas nas Ilhas do Sul. Até escapou de um comodoro da marinha. Bastante habilidoso com suas habilidades. Ele parece estar recebendo uma recompensa para aumentar também. Bogard disse. De qualquer forma, ainda temos que discutir nosso astro. Herói caído, chapéu de palha Luffy. Câncer disse, sacando o último relatório. Esse é um epíteto longo. Mas fora isso, o garoto é muito forte. Ele não apenas lutou contra Somer e Ina ao mesmo tempo, sem sofrer um único ferimento, mas também conseguiu escapar mesmo cercado por 6 navios da marinha. E parece que sua tripulação também conhece as técnicas do Rokushiki até onde nossa inteligência sabe. Já posso imaginar que elas serão uma dor de cabeça no futuro. Inoxidável grunhiu. Sim, a Dama Branca Kuina e o cozinheiro que se juntou a eles. Sanji foi visto sendo capaz de usar Gepo. E nosso julgamento anterior de Luffy ter uma fruta baseada no vento está em questão agora. Bogard tossiu e não disse nada. Ele não revelaria a fruta do diabo de Luffy tão cedo. Ele foi um de seus alunos. Mas novamente ter a habilidade da borracha não era tão perigoso em primeiro lugar. Capítulo 138. Câncer cantarolou. Esse Sanji não. Trabalhou com Red Leg. Zef? O pirata se tornou um informante bonzinho depois de abrir um restaurante em East Blue. Lembro-me do velho, dizem que suas pernas estavam sempre tingidas de sangue vermelho de seus oponentes. Na verdade, era um ótimo cozinheiro. Houve alguns piratas que receberam liberdade caso ajudassem os fuzileiros navais de alguma forma. Zef era um deles. Um homem que só havia viajado para a primeira parte da Grand Line, mas tinha muitas informações das organizações clandestinas. Com suas informações, os fuzileiros navais conseguiram capturar muitas atividades ilegais, razão pela qual sua recompensa atual estava em espera. Entendi, perna negra, Sanji. Isso deve funcionar muito bem com seu terno com tema preto. Câncer disse. Inoxidável esfregou a cabeça. Muito grato pela sua sugestão, ele agradeceu sarcasticamente. De qualquer forma, quando olhamos um pouco dentro do arquivo do garoto, o garoto Sanji é bastante habilidoso, sendo facilmente capaz de derrubar pequenos reis dos mares que estão perto do leste azul. E por seu crime de ter conhecimento secreto dos fuzileiros navais, uma recompensa é devido a ele. Não muito, mas 30 milhões devem ser bons. Havia outros que eram notáveis, como Cobb, e depois a Bartolomeu, mas eles não eram uma ameaça tão grande para ter suas próprias recompensas, até onde os fuzileiros navais sabiam. Câncer olhou para Bogard e franziu a testa. Bogard-san, você tem estado terrivelmente silencioso. Há algo em sua mente? Bogard olhou para o pôster de recompensa de Luffy. Eu treinei aquele garoto. Tanto Câncer quanto Inoxidável estavam com os olhos arregalados e olharam ao redor do escritório, chegando ao ponto de usar seu aqui de observação para ver se havia alguém de fora ouvindo. Você realmente tem que ter cuidado com suas palavras, Bogard-san. Saint-Iles disse, na verdade se sentindo um pouco nervoso por seu veterano. Muitas vezes há cães leais entre nossas fileiras. E isso não foi uma surpresa, ele estava falando sobre cães que trabalhavam diretamente para os nobres mundiais. Bogard suspirou. Não se preocupem, eu só disse isso porque acredito em vocês dois. Mas Luffy, eu estaria mentindo se dissesse que não o via como um pirata quando treinei. Há quanto tempo você o treinou? Sengoku-san sabe? Quem perguntou foi Câncer, ele até tirou os óculos por causa da conversa séria. Na verdade, apenas um mês. Ensinou a usar sua Naginata. Ele disse com carinho, e sim, ele já questionou a mim e a Garp-san se poderíamos treiná-lo em Rokushiki. Bogard disse. Mas nós não. O garoto já tinha um ótimo físico naquela época. E de alguma forma colocou as mãos nas técnicas. O que não foi dito foi que o menino era parecido com o pai. Não só tem força, mas também inteligência. Espere, o menino ensinou as técnicas para si mesmo? Câncer questionado com espanto. Bogard assentiu. Ele realmente era talentoso quando se tratava de combate, muitas vezes encontrando maneiras estranhas de se esforçar, e também ele nem reclamou uma vez quando eu estava treinando. Até Garp-san costumava dizer o quanto Luffy adorava treinar. É simplesmente triste ver ele do lado oposto. Câncer e Inoxidável se entreolharam e questionaram o quão forte o menino era. Nos fuzileiros navais depois de Zephyr, apenas Bogard era conhecido por seu treinamento rigoroso. Até mesmo alguns dos atuais jovens vice-almirantes em suas fileiras foram treinados por ele. Mas todos reclamaram do quão difícil foi o treinamento e de como mal sobreviveram. Então isso foi uma grande novidade. Não admira que o garoto seja forte. Caramba! Bogard-san, você e Garp-san realmente criaram um monstro, não foi? Câncer afirmou soltando fumaça pela boca. Inox assentiu. É por isso que a recompensa de Luffy já era devida? Sengoku assinou? Bogard balançou a cabeça, parecendo um pouco irritado. Não, foi Akainu.
Ele não está gostando de como os fuzileiros navais admiram um pirata, então ele distribuiu a recompensa. Até chegou a informar o Senhor da Guerra Crocodilo de Luffy, caso ele seguisse a rota Alabasta. Tanto Inoxidável quanto Câncer ficaram surpresos mais uma vez. Mas novamente eles sabiam como Akainu era, mas ele informar ou mesmo fazer contato com um pirata, mesmo que ele seja um Senhor da Guerra, era um exagero demais, a menos que fosse uma ordem de cima. O que eles podiam ver acontecendo? O passo de Luffy para a pirataria em primeiro lugar foi injustificável, ele foi incriminado. Sem mencionar sua luta contra Aramaki, um caçador de recompensas conhecido por escapar impune de matar muitos fuzileiros navais e civis e nunca ser acusado disso. Só agora, por causa da notícia de Morgan sobre a luta de Aramaki com Luffy, os fuzileiros navais puderam colocar uma recompensa por sua cabeça e declará-lo oficialmente um criminoso. Mas, enviando um senhor da guerra como Crocodile, o pobre garoto pode perder a vida se não tomar cuidado. Inox disse. Câncer balançou a cabeça. Não, você esqueceu depois que Crocodile perdeu a mão para Barba Branca, de acordo com relatos, ele nunca mais foi visto usando armamento aqui depois disso. O máximo que ele tem é sua fruta do diabo e seu aqui de observação. Bogard assentiu. Perder um membro às vezes torna você incapaz de usar o aqui, principalmente o armamento em Mimentaraki. Até o leão dourado Shiki perdeu a habilidade de usar aqui depois de sair de Impel cortando suas pernas. Embora o velho pirata não fosse visto há anos, isso poderia mudar. Até o ex-almirante Zephyr, depois de perder o braço, perdeu a capacidade de usar o armamento aqui por alguns anos. Ele teve que recuperar a habilidade e o domínio sobre isso. Ainda, lutando contra uma logia de areia, principalmente como Crocodile em um país de Alabasta, que é um país deserto. Seria melhor se Luffy não usasse essa rota para ir até a Grand Line. Câncer disse. Não conheço o menino pessoalmente, mas o fato de nenhum dos fuzileiros navais que tentaram detê-lo em Log Town ter sido morto é um bom motivo para ele estar em meus bons livros. Caramba, há até notícias de que ele salvou um dos navios da marinha de um ataque pirata. Bogard sorriu balançando a cabeça. Conhecendo Luffy, ele pode desafiar Crocodile apenas para conseguir um desafio. O garoto tem fome de força. Ele sempre dizia que seria o mais forte do mundo antes de reivindicar o título de rei dos piratas. Sonhos ousados. Ele poderia ter sido um grande fuzileiro naval se as coisas fossem diferentes. Os outros dois vice-almirantes não disseram nada, permanecendo em silêncio. Mas eles sabiam que Luffy sendo um fuzileiro naval seria impossível. Mesmo com a reputação de Garp, o fato de seu pai, Dragon, ter traído os fuzileiros navais uma vez, não agradaria às autoridades. Talvez seja essa a razão pela qual Garp não empurrou Luffy para a hierarquia. Capítulo 139. Johnny e Yosaku se separaram novamente quando o Senhor 5 atirou uma bala de meleca neles. Ele explodiu criando uma nuvem de poeira e destruindo a estrada enquanto eles fugiam para um lugar seguro. Mas com um de seus revólveres em punho, o Senhor 5 não dava descanso aos piratas caçadores de recompensas. A luta não estava indo a lugar nenhum. Eles estavam fugindo de ambos os agentes já há algum tempo. Era mais como um jogo de perseguição do que uma luta. Isso é tudo que você pode fazer? Ao contrário daquele chapéu de palha, não precisaremos nem fazer nenhum esforço para matá-lo. Que a senhorita Valentine riu enquanto estava no ar, jogando grandes pedaços de entulho neles. Com seus poderes, ela foi capaz de alterar seu próprio peso junto com as coisas às quais estava conectada, que incluíam roupas e guarda-chuva. Então ela usou seus poderes para agarrar os grandes pedaços de pedra que pesavam pelo menos 1 tonelada, e fez com que todos pesassem menos de 1 quilo, para que ela pudesse facilmente pular bem alto com eles. E no momento em que ela soltou as pedras, elas voltaram ao peso anterior e caíram sobre seus oponentes. Johnny e Yosaku tiveram que se espalhar mais uma vez quando o agente voador jogou grandes pedras neles, enquanto o agente masculino atirava melecas explosivas. Eles estavam fugindo. E isso os irritou. Eles vieram aqui para lutar, não para fugir. Nem Johnny nem Yosaku disseram nada, tentando recuperar o fôlego. Depois de serem expulsos do telhado, eles mal tiveram tempo de reagir antes de serem bombardeados por ataques de ambos os agentes. Ei, Johnny, você pega a boca suja e eu fico com a meleca. Yosaku disse atrás de uma parede, alto o suficiente para seu parceiro ouvir. Distraia-a para mim, enquanto eu lido com ele. Acho que posso enfrentá-lo sozinho. Johnny quis recusar, lutando contra uma dama, mas não por cavalheirismo. No mundo da pirataria esta não seria a primeira vez que ele lutaria contra uma adversária. Ele teve muitos sparrings com Kuina, e mesmo antes disso houve momentos em que ele teve que acabar com criminosas. Tanto ele quanto Yosaku lutaram contra os piratas Alvida, isso foi muito antes de conhecerem Luffy. Claro, eles tinham perdido muito, a Liva estava fora do seu alcance naquela época, mas agora não era a mesma coisa. Ele pessoalmente queria lutar contra o Mr. 5 por causa de seus poderes, pois lutar contra um oponente mais forte o ajudaria a crescer. Mas ele sabia que Yosaku queria testar seu novo estilo de luta com o Mr. 5. Então ele obedeceu. Ao contrário dele, que conseguiu aprender o básico e até algumas habilidades diretamente de Luffy e Sabo. Yosaku teve que desenvolver seu próprio estilo com suas novas armas que ele usou por apenas mais de uma semana. Ugi, foda-se, você me deve uma. Espero que Sanji não me mate por isso. Johnny concordou relutantemente, antes de sair de seu disfarce. Oi, loirinho. Olha aqui, eu serei seu oponente, lute comigo 1 contra 1.
Ou você está com medo? Tenho certeza que metade do seu poder vem de você ser denso. Você não é apenas gordo, mas também feio. Não tem como isso. Yosaku começou apenas para ser interrompido pelos gritos dela. Eu vou te matar, seu bastardo. Como você ousa me chamar de gordo? Com isso Miss Valentine correu atrás de Johnny, deixando Yosaku e Mr. 5 para trás se enfrentando. Houve um silêncio entre eles. Bem, isso aconteceu. Mulheres, certo? Yosaku disse, erguendo seu escudo bem a tempo de um tiro de meleca explodir, a força arrastando seus pés alguns centímetros para trás. E pelo menos tentei ser amigável. Senhor 5 bufou, correndo em direção a Yosaku que também avançou. Justamente quando os dois se aproximaram, o Senhor 5 chutou o chão com uma explosão, criando uma nuvem de poeira e fazendo o pirata caçador de recompensas gritar de volta. O agente aproveitou a oportunidade para sacar seu revólver carregado com balas explosivas e atirar em Yosaku. Gá, terei que higienizar meu equipamento depois que terminar com você. Yosaku gritou enquanto saltava para trás, usando seu escudo para se proteger, sendo empurrado para trás pela força dos ataques. Em vez de atirar diretamente em Yosaku, Mr. 5 começou a atirar perto dele, criando explosões que poderiam ferir o pirata. Mas mesmo assim, além de ficar um pouco espanado, Yosaku parecia completamente bem. Tudo se deveu ao difícil condicionamento que ele e Johnny sofreram. Eles não eram à prova de balas, mas danos como esse não causariam mais ferimentos em seus corpos. Mr. 5 disparou mais uma vez. Asterisco bang asterisco bang asterisco bang asterisco clique. Ficando sem balas, o agente quis se distanciar um pouco entre ele e seu oponente, mas Yosaku não deixou, atacando diretamente. Que diabos, vou deixar você ir depois de tudo isso. Com um grito de guerra, Yosaku atacou batendo seu escudo contra o agente. Ou pelo menos tentou, mas não conseguiu, pois o agente criou uma explosão ao redor de seu corpo, empurrando Yosaku para trás. Tanto o agente quanto o pirata foram jogados em direções opostas devido à explosão. O pirata caçador de recompensas estalou a língua, mas viu uma chance e jogou seu machado de batalha na direção do agente. Ah! O agente gritou de dor quando o machado foi cravado em sua perna. Ele queria arrancar o machado de seu ferimento, mas para seu horror, seus poderes não funcionaram. Ele também sentiu de repente uma onda de exaustão. O que? Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o escudo de Yosaku também foi jogado em seu peito, desabando, enquanto o agente voava para fora, passando por um dos prédios, deixando as armas dos dois piratas no chão. Parecia que o último ataque arrancou o machado da ferida. É por isso que o grande irmão Sanji disse para não confiar muito na sua fruta do diabo. Yosaku disse, pegando seu escudo e machado. Com tanto pó de pedra do mar, Usopp usou bem sua engenhosidade e colocou alguns remendos de pedra do mar na arma. Parecia um padrão tribal, mas estava enfeitado com pedras do mar, sendo capaz de drenar os poderes de um usuário de Akuma no Mi. Ele queria ir ver se o agente já havia saído, mas antes que pudesse, outro tiro saiu do prédio, pegando Yosaku desprevenido. O pirata caçador de recompensas rolou para o lado com ambas as armas. Se fosse há alguns meses, esse tipo de ataque o teria devastado, mas agora eles eram apenas um incômodo. Do prédio, a figura sangrenta do Senhor 5 emergiu, e ele tinha 2 revólveres, eles estavam cheios de sangue. E junto com a raiva do agente, a briga estava longe de terminar. Pode vir, disse Yosaku, colocando o escudo à sua frente com o machado na mão dominante. Eu posso fazer isso o dia todo. Uau! Vai, Yosaku! Alguém aplaudiu lá de cima do telhado, claro, foi Luffy. Capítulo 140. Pegue isso. Prensa de 10.000 quilos. A senhorita Valentine gritou ao cair de calcanhar em direção a Johnny. O homem se abaixou apenas alguns centímetros antes de tentar esfaquear a agente. A agente em questão defendeu a lança de Yosaku com seu próprio guarda-chuva, que era feito de um bom metal, sendo capaz de resistir à lâmina. Mas ainda assim a mulher foi empurrada para trás. Yosaku atacou, atacando com sua lança e a agente feminina contra-atacando. Pegue isso, impulso de lança. Kiahaha! Senhorita Valentine riu loucamente. Você é muito lento, bastardo. Ambos usaram suas armas, confrontos acontecendo, faíscas voando. Miss Valentine usou seus poderes habilmente junto com o guarda-chuva, enquanto Johnny usou sua própria força com sua lança. Ambos estavam parados, mas a senhorita Valentine levou a melhor quando conseguiu enganchar a lança. Kiahaha, seu amigo com o escudo ali deveria ter sido meu oponente. Pelo menos ele poderia ter se defendido dos meus poderes com seu escudo, mas você está morto. Johnny estava com os olhos arregalados quando a agente de repente arrancou a arma de suas mãos junto com o guarda-chuva e virou acrobaticamente sobre ele, girando e batendo a perna com um chute de machado. Sem sua arma, você é inútil. Eu não sou. Agora morra. Chute de machado de 5.000 quilos. Johnny não teve escolha senão cruzar os braços sobre a cabeça e gritar. Tecai. Asterisco estrondo. Uma grande explosão ocorreu e Miss Valentine ficou com os olhos arregalados ao ver seu ataque ser bloqueado pela segunda vez. Ela se perguntou como ele foi capaz de desviar seu chute, normalmente isso teria matado qualquer homem inferior. Mas novamente qualquer homem inferior não lutaria com ela. Parecia que ela estava chutando aço. O que você está? Ela nem foi capaz de terminar a frase quando Johnny a agarrou pela perna e com impulso jogou seu oponente no chão, criando uma cratera e tirando o fôlego dela. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Johnny atacou novamente. Shigan.
Miss Valentine mal conseguiu rolar para o lado quando o chão abriu um buraco, fumaça saindo dele enquanto o dedo de Yosaku cavava dentro. Johnny estalou a língua antes de se levantar e tirar o pó das roupas. Ele estaria mentindo se dissesse que não sentiu aquele último ataque da senhorita Valentine, seus braços ainda tremiam. Nesse pouco tempo ele só conseguiu aprender Tekai Shigan. Ele estava quase aprendendo arte em papel Kamié e Soru, mas mesmo que ele não possa usá-los agora, sua velocidade melhorou bastante junto com o controle sobre seu corpo. Você? O que é você? Que tipo de fruta do diabo você comeu? Não fazia sentido para ela. A superforça poderia ser explicada com treinamento, mas sendo capaz de resistir ao chute e fazer um buraco de bala no chão com apenas um dedo. Ela nunca tinha ouvido falar disso antes. Johnny não disse nada e caminhou perto de sua lança antes de chutar o guarda-chuva na direção dela. A senhorita Valentine percebeu com facilidade. Meus poderes não vêm de nenhuma fruta, mas dos meus amigos. E de você. Você queria machucá-los, então prepare-se para se machucar. Vá poder da amizade. Alguém aplaudiu do telhado. Senhorita Valentine bufou. Não se intrometa, eu vou te matar mesmo com sua técnica estranha. Enquanto a luta acontecia, criava muita comoção. O suficiente para acordar os caçadores de recompensas residentes do sono. No início eles pensaram que era apenas uma pequena briga entre eles, mas com os sons das explosões aumentando, eles sabiam que esse não era mais o caso. Então, um grupo de caçadores de recompensas em número de cerca de 30 veio em direção à praça onde a luta estava acontecendo. Ei Bill, esses são o Senhor 8 e o Senhor 9? Um deles perguntou enquanto corriam em direção a seus corpos, felizmente eles estavam respirando. Apenas fiquei inconsciente. Ei, jogue um pouco de água, temos que acordá-los. Merda, alguém bateu muito neles. Ei, encontramos a senhorita Monday. Ela não está respirando. Um deles gaguejou enquanto as caçadoras de recompensas verificavam seu corpo. A freira musculosa não estava respirando. Ugh, e Garon grunhiu grog. Ei, acho que o Senhor 8 está acordando. Um dos caçadores de recompensas anunciou aos demais, jogando mais água no rosto do homem. Ei, o que aconteceu aqui? A primeira coisa que Garon fez ao acordar foi tentar lembrar o que aconteceu. Antes de ser nocauteado pela dor, ele viu Johnny e Yosaku, amigos dos chapéus de palha, lutarem contra o Senhor 5 e a senhorita Valentine. E ele ficou chocado. São eles, e Garon tentou dizer, mas tossiu. Ele recebeu prontamente um pouco de água dos caçadores de recompensas próximos. Quem? Os chapéus de palha? Eles nos atacaram? Um deles questionou. Eles são realmente maus piratas, lamentou outro. O grupo ao redor também se sentiu traído por seu herói, mas... Não são eles. E Garon disse, balançando a cabeça. Ele tinha visto Luffy levar Vivi para um lugar seguro. Na verdade, são eles que estão lutando contra os intrusos. Então, quem nos atacou em Whiskey Peak? Em nosso território? Um deles perguntou. Agora todos eles ficaram furiosos. Ugh, é a dupla Mr. 5. Eles abandonaram nossa causa. E Garon mentiu, inventando alguma coisa. A organização colocou uma recompensa pela cabeça deles. Eles já eram criminosos quando se juntaram. Eles querem dominar a cidade. Vocês precisam detê-los. Em vez de dizer mais nada, Garon fingiu estar inconsciente. Com seu estado, ele não estaria lutando tão cedo. Agindo de forma inconsciente, ele poderia evitar o questionamento. Os caçadores de recompensas ao redor congelaram, com um pouco de medo neles. Eles poderiam detê-los? Eles eram agentes numerados, mas com todos eles combinados, não deveria ser tão difícil. Ei, podemos fazer isso. Um deles disse. São apenas 2. Podemos detê-los se trabalharmos juntos. Temos até o herói Luffy ao nosso lado. Sim. Você não ouviu o Senhor 8 dizer que seus amigos já estavam lutando contra eles? Vamos ajudá-los, protegeremos nossa própria cidade. Com uma alegria retumbante, todos pegaram suas armas, querendo ajudar os bravos heróis do chapéu de palha a lutar contra os maus agentes. Então todos os caçadores de recompensa se reuniram e foram juntos para a praça, apenas para ver a luta chegando ao fim. Yosaku apoiou-se em seu escudo quando Mr. 5 caiu no chão. A luta não foi tão dura quanto ele pensava, principalmente depois de separar os dois agentes. Yosaku caminhou até o corpo do Senhor 5 e puxou o machado do peito. Para a sorte do agente, o ferimento não era tão profundo e ficava do lado direito. O homem abaixo de Yosaku estremeceu quando o pirata caçador de recompensas puxou seu machado e tossiu sangue. Apenas acabe comigo. O homem rosnou. Com tantos ferimentos, ele não tinha mais forças para usar seus poderes. Calha a boca. Yosaku disse, batendo na lateral da cabeça dele e nocauteando. Com isso a luta acabou e o pirata caçador de recompensas olhou para o seu lado. A luta de Johnny ainda continuava, mas estava prestes a terminar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.